Nessa rodada da NFL, algumas máscaras caíram. E alguns jogadores provaram que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Entretanto, lesões continuam preocupando muitas franquias. E recordes foram estraçalhados. Eu sou o Thiago Zumac. Eu sou o Neymar Souza Maia. E nós estamos aqui para falar de futebol americano. Sem complicação. Uba, 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 hey. Uba, 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 é. Banana, Lá, 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 lá. banana, Lá, 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 lá. banana. Lá, 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 lá. Ok, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um Kick-Off do Zona Neutra, o episódio número 8 do seu programa semanal de NFL. Agora ficou bom, hein, Neymar? Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. E agora sim, começando, né, fazendo a introdução, eu vou pedir para que vocês curtam esse vídeo desde já. Pô, de cara, Zuma, assim tu vai expulsar o pessoal, cara. Desculpa, mas façam o que ele tem que fazer. E aí a gente vai falar hoje o quê? Vamos falar um pouquinho das máscaras que andaram caindo essa rodada, Neymar. A NFL, enfim, máscaras caíram. E a princípio não, e principalmente... Dallas. E principalmente muitas lesões preocupam. Então fiquem conosco para saber se o seu time foi desmascarado ou se as lesões preocupam a sua franquia. Outra coisa que preocupa, sabe o que é, Neymar? Sei, ser torcedor do Dallas. Ser torcedor do Dallas. Mas com que roupa eu vou ver o jogo do meu time do coração? Justo. E onde eu posso descobrir qual é a melhor roupa para ver o jogo do time do meu coração? Ouvi falar que tem uma loja boa aí no Brasil. Tem uma loja excelente que é a esporteamerica.com.br. A Esporte América é a única loja licenciada que vende definitivamente peças oficiais da NFL no Brasil. Então você pode acessar o site esporteamerica.com.br ou então ir nas lojas físicas que ficam no Paraná, Rio de Janeiro ou em São Paulo, interior de São Paulo, e conhecer as lojas físicas que são fantásticas, Neymar. Seguindo então, começando diretamente o nosso programa, vamos começar pelo bloco Quem é Quem é? Ah, meu Deus, de novo isso? O nosso tradicional bloco. Que tradicional? Começou agora? Não, se ele já tá na segunda episódio seguido, ele é tradicional. Então pode passar, Heinz, por favor. Nós temos aqui, para quem tá escutando no Spotify, o Quem é uma foto de algo específico e o Neymar tem que adivinhar qual franquia essa foto representa. Nhonho e Chaves. Hoje a foto é o Chaves sentado numa carteira de escola, na escolinha do professor... meu Deus, esqueci o nome. Girafales. E ele tá apontando pro Nhonho e ele tá falando uma frase clássica, mas se eu falar... Burro ele! Burro, olha, burro, dá o que pra ele? Dá 0 pra ele! Dá 0 pra ele! Isso. Quem é, Neymar? Quem está sendo representado pelo Chaves? Vou ter que perguntar, é um time ou o quê? É um time, é sempre uma franquia. É uma franquia, dá 0 pra ele. E é o Chaves que tá representando? É. É o Saints que meteu ele de 0 no Patriots? Quase. Se quem vai ganhar o 0 é o... É o Patriots? É o Patriots! Aê, palmas. Montanha, tu que tá Mac gritando, Jones, claps. bravíssimo. That's a good one! Isso. Parabéns, Belichick. Então, dá 0 pra ele, o time que ganhou 0 essa rodada, literalmente, porque sabe qual foi a última derrota de 0 do Patriots? Quando, Zuma? 1972 para o time que foi o único time invicto da NFL, o Miami Dolphins de 72. Inclusive, eu estava lendo uma reportagem lá no site do Patriots. Caramba, faz mais de meio século. Exatamente, eu estava lendo uma reportagem e o cara falava assim, perdemos de 0 hoje para o Saints e a gente não perdia de 0 desde aquele time de 72 do Miami. Definitivamente o Saints não é o time de 72 do Miami. O que preocupa muito. Mas já que tu entrou em tempo e isso... Sempre que se fala de Patriots, agora que não tem mais o Tom Brady, se fala do Belichick. E foi essa derrota acontecer, claro, o Patriots está vindo nesse chove mas não molha, vou mal, vou bem, e acabou de ser massacrado agora, e o Belichick está sendo já... O pessoal falando, olha,
Se eu sou o dono do Patriots, eu já falava que o Belichick não é mais GM. Se ele quiser continuar como head coach, ele é excelente. Mas ele não pode mais dizer quem vem, quem vai. Não pode mais escolher coordenadores. Não pode mais escolher esse tipo de coisa. Não tá dando certo. Pô, gente, calma. É o primeiro ano que tá começando a dar uma desengripada no negócio. E voltando com relação a tempo... Eu vou discordar um pouquinho, Neymar. Vou discordar um pouquinho porque não é o primeiro ano que o negócio está degringolando, não. O time do ano passado já prometia uma melhora. Eu lembro muito bem no draft, onde aparentemente o cachorro do Bill Belichick e ele draftaram bem, foram bem cotados no draft, mas principalmente na off-season o Patriots mexeu muito, inclusive contratou 2 Tyrande com preços altos, lembra? O Johnny Smith e o... Mas isso é exatamente... O G5. Mas isso é exatamente como eles estão tentando fazer algo. É um mérito. Não deu certo? Não, mas eu acho que foi totalmente os pés pelas mãos e eu concordo, eu vou abraçar essa torcida do Patriots aí que acha que o Belichick não pode ser GM. Cara... Ok. Eu acho que o tempo talvez tenha passado. Tipo, a NFL sempre tem renovações. Hoje, se for para apontar os 3 maiores treinadores da NFL... Belichick pela história, Andy Reid porque tá com o Kansas City Chiefs e realmente faz um belo de um trabalho, mas os próximos 3 eu acho que inevitavelmente é Kyle Shanahan, do 49ers, Sean McVay, do Rams, e o do Dolphins, o Daniel, meu Deus. O nome do bicho. Mike McDaniels. Então assim, são cabeças novas, são pensamentos diferentes e tal, aí eu concordo. Mas eu acho que botar essa culpa desse 34-0 nele, não sei se é bem o caso. Mas ok. Mas não, a culpa não tá nele. A culpa tá nessa reestruturação pós-Tom Brady que aconteceu mal feita. Porém, é um hangover que eu acho que deve durar alguns anos, né? Eles ficaram 20 anos no poder. É um número que o Patriots fez, é uma dinastia que talvez nunca mais vai ser repetida. Então eu acho que esse hangover não é um hangover normal, uma ressaca normal de uma temporada. Talvez demore um pouquinho mais. Tanto que a defesa do Patriots continua voando, continua uma excelente defesa. Pô, mas tomou 34. É que só a defesa não dá. Os caras cansam. Só a defesa joga, né, gente? O Mac Jones teve mais uma vez uma partida horrível. Horrível. Foi pro banco já no terceiro ou quarto novamente. E assim, deprimente, tá? Eu lembro de uma conversa que a gente teve aqui off-season, Neymar, em que você falava, o sucesso pro Patriots é terminar a temporada sabendo que o Mac Jones é o seu franchise QB. Torcedor do Patriots, você aí, me escuta. Você já tem uma temporada de sucesso, porque você já sabe que não é o Mac Jones, cara. Pelo amor de Deus. Pra quem tinha dúvida ainda, não dá, cara. Ele não vai sentar na primeira prateleira. Ainda acho que nós vamos ter muito essa discussão ainda, mas para aprender o telespectador, se bota o Mac Jones no 49ers, ele é um ótimo quarterback. Mas no 49ers, se bota eu, treinadinho... Exato, mas esse é o ponto. Então, assim, ele não é um quarterback de primeira prateleira, o Mac Jones. Mas talvez ele não seja tão ruim assim. Só que, infelizmente, esse jogo caiu a máscara do Patriots, já que a gente tá falando isso. Deixa eu falar mais detalhe do Belichick, Zuma, antes tu entra no próximo ponto, porque tu voltou ele no tempo. Tá, só guarda pra mim aí que eu quero te fazer uma pergunta polêmica pra gente fechar esse assunto. Fecha então. Não, pra fechar o assunto. Então pode falar e depois eu... Tu sabia que os 4 títulos do New York Giants, tô falando de Giants, nos 4 títulos do New York Giants, o Belichick tava lá? 2 como treinador do Giants, não como head coach nelas e tal, e nas 2 do Patriots que perdeu pro Giants. Ou seja, os 4 títulos do Giants, num período bem diferente de tempo, o Belichick tava. O Bill Belichick tava lá. Então assim, gente, nós trouxemos aí o 34-0 porque de fato assusta. Quando um jogo termina em 0, a gente chama ele de shutout, né? O time foi... De fechado, isso a gente conversou em outro programa. Não de shutout de tiroteio. Isso, é shutout, né? E nesse caso, se você for olhar a história do Patriots em relação a shutout, eu até procurei, né? Patriots shutout, e eu falei, meu Deus, como tem? Ah, não, eram as vitórias. Tipo, o Patriots tem tipo 30 shutouts nesse período, principalmente de 2000 pra frente, né? Era muito shutout. E pouquíssimos que receberam. Então, cara, foi muito dolorido para a torcida do Patriots, principalmente que assim, foi um 34-0 vindo de um jogo em que eles só marcaram 3 pontos. Ou seja, em 2 partidas, o Patriots tomou mais de 60 e só fez 3 pontos. O time irreconhecível, né? A defesa boa, como você já falou, mas um ataque totalmente inoperante. E a defesa do Saints, que já é uma defesa forte, era o jogo dos sonhos deles. Pegar um ataque fraquíssimo, e daí mostrar que é uma defesa fera. E o Saints, fazendo 34-0, agora joga contra o Texans. E o Saints tá dando um pouquinho mais de caldo do que se esperava, né, Mara?
Sim, mas como todos os times dessa divisão, é para fazer um placar igual, um 9-8, 8-9, alguma coisa nesse sentido. Acho que o Texans ganha esse jogo. E o Patriots vai enfrentar o Raiders no próximo jogo, que vai ser um jogo de feiura demais. Bacia das almas. Vai ser o famoso briga de cego com foice, que Deus é pai. Mas então, agora sim a polêmica, tá? Fala-se muito de Bill Belichick, fala-se muito de Tom Brady, fala-se muito da dinastia Patriots que foram feitas por estes dois. Não quero mudar o passado e não quero tirar o mérito de ninguém. Ambos construíram isso juntos com mais tantos outros jogadores formidáveis desse período, né? As Welker, Gronkowski, enfim, tantos outros que passaram por lá. Mas a minha pergunta é: será que o Bill Belichick é tudo isso? Ou será que o Tom Brady era muito mais do que o Bill Belichick precisava? Porque a minha pergunta é a seguinte: talvez o Bill Belichick não seja esse treinador todo. Só foi o que ele foi por causa do Tom Brady. Isso é feio de falar, hein, Zuma? Isso aí vai fazer nosso programa passar mais de 1 hora. Eu acho que o Belichick, ele é tudo isso, sim. Os números do Andy Reid provavelmente vão passar ele em porcentagem de vitórias e tal, enfim. Só que o gênio defensivo que ele foi algo muito grande. O jogo de xadrez que ele joga, o friamente calculado dele, ele é muito fera, para não falar a palavra mais forte. Mas então acho que é justa essa discussão na porcentagem do quanto o Tom Brady influenciou nos títulos. Que pro torcedor que está assistindo a NFL a primeira vez, Tom Brady é o cara. Belichick foi só um técnico. Eu gosto de ser um pouco mais drástico nisso. Eu acho que Belichick foi o cara. Tom Brady foi só um jogador. Neymar, Tom Brady. Para mim, dentro de campo, ele foi só um jogador. O que o Tom Brady, para mim, tem... Ele é o maior da história, isso é indiscutível. Não o melhor. O maior da história, isso é indiscutível. E o maior ponto que eu dou pro Tom Brady é a liderança. Mas isso não é vantagem. Não é vantagem. Ele fazia os jogadores Zé Ruela jogar pra caramba. A liderança que o Tom Brady tinha era algo impressionante. E isso o Belichick dá pra ele. Essa liderança que ele tinha. Quando o Tom Brady olha pro cara na sideline e fala assim: a gente vai virar esse jogo, tu não duvida? Exato. Tu não duvida. duvida. Não, então nós vamos virar esse jogo. É isso. Ele tá falando... Tá sendo super simplista, né, gente? Mas Então, olha só que interessante. Porque o que eu queria levar? Eu queria levar uma polêmica, né? Eu queria ter essa discussão, mas assim, mais uma vez, não é tirando o mérito de ninguém, tá? Principalmente porque eu entendo que os dois funcionaram juntos. Mas a minha pergunta seria: para os teus próximos 20 anos, começando agora, tá? Tu tem o Bill Belichick com seus 60, com seus 50 anos de idade, que era mais ou menos o que ele tinha lá em 2000, quando ele assumiu o Patriots. E tu tem o Tom Brady começando carreira lá, quinta escolha do draft, aquele negócio todo. Quem tu escolhe pra tua franquia? Belichick. Certeza. Pelaquela época também. Né? Não. Eu tô pensando assim, volta tudo no tempo e fala assim, só pode ter um. Tu queria o Belichick. Queria o Belichick. Tu acha que o Bill Belichick, em 20 anos, ele vai pegar um outro QB, ele vai formar outro cara? Vamos ser... Dar a César o que é de César. Nenhum dos dois tinha ganho 4 títulos, eu acho. Eu acho que a junção dos dois foi perfeita. Voltando no ponto head coach em si, o Belichick tem uma qualidade que nenhum outro técnico acho que tem. Essa frieza e esse jogo de xadrez dele. O conhecer a regra como ninguém. O saber, se eu tomar essa decisão aqui e agora, daqui a tanto tempo, durante esse jogo, durante essa temporada, durante o que for, o resultado é aquele. E isso ele aplica com frieza. Os jornalistas falam que a entrevista dele é uma das mais difíceis que tem, principalmente quando o time perde, que ele sempre fala a mesma coisa. Mas tu vem com uma pergunta certa, tu consegue fazer ele falar. E ele é um gênio, só que ele não expõe isso pros outros. Por que eu vou dar informação de graça? Dito isso, o Belichick, nesse comando de jogo e entender a regra, como passar o tempo, não há ninguém igual a ele. Só que a NFL tá mudando e cada vez mais. E tem que lembrar que é um esporte, mas é entretenimento. Sendo isso, os técnicos que estão vindo dessa nova geração, Mike McDaniel do Dolphins, também é um gênio, mas é um gênio novo, é um gênio nessa nova pegada. O jeito dele parece um gurizão, mais gurizão que nós, Uma. O jeito dele é descolado e tal. Tanto que ele inventou uma jogada com o Kyle Shanahan do 49ers, chamou de um roubo, a Little Shitty. Ele deu uma pequena roubada, que é o quê? Fazer com que o wide receiver venha correndo para fora da linha e saia correndo. Ele tem muito mais vantagem. Por que ele chamou de uma jogada roubada? Porque em outros esportes de futebol americano que não são a NFL, um jogador pode vir correndo mesmo de trás, linha reta. E isso não pode na NFL. Então ele deu uma burlada na regra e fez o negócio acontecer. O Belichick não faz isso. O Belichick não tem essas ideias, esse pensamento crânio. Então ele pegando um Tua Tango Vailoa, talvez não desse tão certo assim lá no Patriots. Ele tem que ir com o técnico certo. Então esse casamento, ele é muito importante. Mas então, só para fechar nossa polêmica, agora sim, então... Bill Belichick na campanha vitoriosa, na dinastia Patriots, foi mais importante que Tom Brady, então.
Foi, mas cada vez mais eu acho que é yin yang, um não existiria tão bem sem o outro. Então, beleza. O Neymar ficou em cima do muro, literalmente. Falei, Belichick. Literalmente. Vamos lá. E tu, Zuma, quero saber a tua opinião. Cara, Bill Belichick. É, né? Então tá bom. Porque eu acho que o Bill Belichick sempre iria ser Bill Belichick. E extrair o melhor de qualquer coisa. Ele poderia não ter a quantidade de anéis que ele tem, mas ele ia ter 1, 2, 3, ele estaria no Hall da Fama. Eu não sei se Tom Brady chegando numa franquia deficitária, numa franquia desorganizada, numa franquia onde ele fosse... eu não sei se Tom Brady assumindo, por exemplo, o Carolina Panthers de hoje, ele seria o que ele... Tom Brady no Bears não tava mais nem jogando. Exatamente, não sei. Tá? Então passamos então, Heinz, por favor, vamos pro segundo jogo. Foi rapidinho esse primeiro, né, Zuma? Mas é que tinha bastante coisa para falar. Commanders 20, Chicago Bears 40, saindo um pouco da tristeza que foi o final de semana para a torcida do Patriots, a gente vai falar da alegria que foi a quinta-feira pro torcedor do Chicago Bears. Depende, se queria Caleb Williams, tá chorando agora. Porque ligaram o menino na tomada, cara. Que isso? O que aconteceu com o Justin Fields? Um excelente jogo do Justin Fields, que já tinha vindo de um outro jogo que tinha sido bom, não tinha sido um jogo ruim dele, a gente até falou aqui, que ele jogou decentemente, e agora sim um jogo bom, né? Um jogo onde ele não foi interceptado, um jogo onde ele conseguiu fazer a diferença, correu muito com a bola, que é o que é esperado para ele, e também acertou os passes. DJ Moore, Daryl Money, o Khalil Herbert machucou, isso é um problema, tá no injury reserve. Os 3 primeiros corredores do Bears machucaram. Mas a gente viu um ataque que foi algo perto de um ataque profícuo. Já agora sem o Khalil Herbert, mas a gente não sabe também o quanto o Khalil Herbert vai fazer diferença nesse ataque, né? Enfim, o que não vai. Com todo respeito ao Herbert, que é um bom corredor, mas o principal corredor é o quarterback, então. O torcedor do Bears pode esperar alguma coisa um pouquinho melhor da temporada? Eu acho que esse jogo, se eu sou torcedor do Bears, eu sentando como torcedor do Bears, eu acho que eu fico triste com um jogo desse. Eu fico triste, não vou falar do Caleb Williams de novo, Pra quem não sabe, que a gente fica repetindo Caleb Williams, é que é um quarterback excepcional, talvez o melhor dos últimos 20 ou 30 anos, que vai ser o número 1 do draft que está por vir. Então a equipe que ficar em pior esse ano vai poder pegar essa pessoa. Eu acho que eu ficaria triste pela resolução, pela clareza que o Justin Fields ele tem uma promessa. Tem jogos que ele não consegue ter leitura, mas ninguém desenvolve ele lá. Ele não tem um técnico bom para isso. Ele não tem um mentor, um outro quarterback profissional com ele para, cara, tem que se melhorar aqui, tem que se melhorar ali. Então ele não tem melhora. Ele tem jogos ótimos. E esse jogo dele foi ótimo. Teve boas leituras, correu bem com a bola, mandou passes perfeitos, janelas minúsculas. O touchdown de DJ Moore que ele mandou lá no canto da endzone, ele fez o que o quarterback precisa fazer. Ele congelou o safety com a cabeça reta no meio, sabendo que o cara estava na rota corner, sem complicação. A rota que o wide receiver fez para dentro trouxe o cornerback de volta, então o cara ficou no 1 por 1. Ele mandou lá no canto um passe perfeito. Cara, passe bem executado, jogada bem executada, então ele é bom. Só que ele precisava de alguém para fazer ele acontecer. Se tu pega... De novo, vamos falar do Purdy. Se tu pega o Purdy e bota no Bears, isso é uma desgraça. Talvez se tu pega o Justin Fields e bota lá no 49ers, ia ser um massacre ainda maior do que já é. Perfeito. Eu concordo que o Justin Fields ele tem um pouco mais de caldo aí, a gente precisa olhar um pouco mais, porque o time do Bears ele é todo desorganizado de cima a baixo, né? Então, realmente é uma pena para o Justin Fields estar ali, porque a gente não sabe o quanto é a competência dele, o quanto é total incompetência, né? Esse é um ponto, deixa eu levantar, porque vai ser importante para esse programa, o quão é fundamental a equipe técnica, os organizadores, o head coach, quem manda em tudo. E Bears joga com o Vikings agora, que, por favor, né, Vikings? Vamos falar do Vikings depois. Eu acho que dá Bears. Há uma grande possibilidade da Bears, ok? Até mesmo porque o Vikings ele faz força para perder. Justin Jefferson injury reserve. Acabou o Vikings. E o Commanders pega o Falcons, e o Commanders também, que é uma água de salsicha. A gente, beleza, vai jogar com o Falcons, que é outra água de salsicha, e não tem lá muito o que falar desse jogo futuro. Passamos agora, Heinz, para Buffalo Bills, depois de surrar o Miami Dolphins, foi surrado é modo de dizer, né? Mas perdeu de forma categórica, digamos assim, para o Jacksonville Jaguars em Londres, 25-20 Foi em Londres ou foi na Alemanha? Londres. Foi em Londres. 25-20 pro Jacksonville Jaguars, Neymar. Foi quase surrado, né? O Josh Allen, que realmente fez milagre e conseguiu voltar para esse jogo.
Mas o principal a se falar, tá na tela, é Travis Etienne. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Etienne é o top 3 jogador mais usado da NFL. É o cara que mais tem toque na bola. O cara é usado demais. E uma hora ele tem que estourar. E foi nesse jogo. Arrebentou, touchdown pra tudo que é lado, carregado pra tudo que é lado, recepção de tudo que é jeito. E realmente tá muito fácil. O próximo que eu vejo estourar, na mesma situação de água mole a pedra dura em tanto bate até que fura, é o nosso querido Trevor Lawrence. O quarterback do Jaguars, por enquanto, não tá na temporada que era a esperada dele. Mas eu acho que é questão de tempo. Mas ao mesmo tempo o Jaguars vem fazendo uma campanha que é considerada boa, 3-2, Claro, né? claro. O Buffalo Bills, não sei se a gente pode considerar um 3-2 uma campanha boa, mas ao mesmo tempo também teve jogos difíceis, né? Já enfrentou o Miami Dolphins, agora o Jaguars... Ganhou de quem era esperado perder, perdeu de quem esperava ganhar. Mas aquela derrota pro Jets na Exato. primeira rodada é que fica na dúvida, né? Com Aaron Rodgers é uma coisa, mas sem Aaron Rodgers foi Tinha que ter outra. Bills pega o Giants, ou seja, 40 pontos de diferença pro Bills. possivelmente mais uma surra. E o Jaguars pega o Colts numa partida que seria fácil pro Jaguars se não fosse esse Indianapolis Colts que a gente vê jogando por aqui, né? Deixa eu voltar um ponto antes de falar de Jaguars e Colts, que é importante, que isso não pode ser deixado de falar, cara. Tadinho do torcedor do Bills. É o torcedor que a gente mais tem pena na NFL. Começa pelos 4 Super Bowls seguidos que perderam. Mas, cara, ano passado ele já era um dos contenders, um dos favoritos ao título. Machucou todo mundo na defesa, cara. Um cara, inclusive, né? Enfim. E nesse jogo, só nesse jogo, eles já entraram contra Davis White, que é um cornerback top ao pro deles, fora da temporada. E só nesse jogo eles machucaram umas 3 jogadores, sendo que o Matt Milano, que é o principal linebacker deles, provavelmente fora da temporada também. Matt Milano que jogou muito contra o time do Dolphins e fez diferença no jogo. Se só o Epenesa nesse jogo conseguiu ter um monte de saque, não sei se 2 ou 3 saques, passe desviado, um monte de pressão, sozinho como linebacker, imagina com o Milano junto. Essa é uma questão interessante para a gente pontuar, né? Que um jogador de defesa, às vezes ele tem uma produção muito boa porque ele tem um outro jogador de defesa do lado dele também que é muito bom. E aí o time, né? A linha ofensiva que está protegendo o quarterback, ela tem que se preocupar com 2 jogadores. Escolhas. Exatamente. Vai ter que bloquear duplamente um cara, deixando um outro cara muito bom correr sozinho ou correr num contra um. Quando você perde um jogador de elite, como por exemplo o Milano, e vai botar um outro cara ali... A defesa fica mais sossegada. A defesa, o ataque, né? Eu vi um videozinho essa semana, como é a vida do Aaron Donald, defensive tackle do Rams, ao Pro. Uma musiquinha triste, assim, ele chorando, jogando contra o 49ers. Todo snap, 3 caras juntando nele. Tipo, ele ia tentar girar e tava, cara, são 3 barreiras na tua frente. Não dava pra mim. É exatamente o que tu falou. Exatamente, porque até mesmo o 49ers consegue botar um outro cara que é muito bom pra bloquear os outros 2 jogadores do E ainda do Rams, empata tudo. E aí empata tudo, exatamente. Jaguars e Colts é a deixa pro nosso próximo jogo que a gente vai discutir, que ele tem uma situação muito triste, que é a lesão do Anthony Richardson, que nós falamos aqui, Neymar. Você já vem falando 2, 3 rodadas que o Anthony Richardson ele se coloca à disposição da lesão, digamos assim. Ele vai mais do que ele deveria, ele entra em embates que ele não precisaria. Exato. É um ponto que tu também tinhas colocado, ele ainda não sabe a proporção corpo-atleta. Uma coisa era ele se jogar e dar pataço em jogador de college. Outra coisa é no pessoal da NFL. E tem mais uma coisa, no pessoal do college, talvez o pessoal só derruba ele. O pessoal da NFL vai jogar a jogada até o final. A diferença entre quarterback e running back, gente, se vocês veem entrevistas de defensores, a forma de ver do defensor ela é absurda. O quarterback é um cara que tem que derrubar. Hoje em dia tem que colocar ele no chão devagarinho, né? Pra não ter falta. O running back, o objetivo do defensor, ele é muito claro. É arrebentar o cara dentro da legalidade do jogo, mas infringir o máximo de dor possível para ele na pancada, para que ele entenda que ele não vai passar. Para a próxima vez que ele chegar numa sideline, que ele chegar na lateral do campo, é melhor tu sair de campo do que tentar me enfrentar para ganhar mais 3, 4 jardas. Então isso já está na mentalidade defensora, eu tenho que bater. E daí o Richardson se colocando como running back, o defensor bate. Essa lesão que ele teve no ombro, foi o cara caiu por cima e tal, foi um azar. Mas se em todo jogo ele te coloca em 20 situações de azar, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Para quem não viu a jogada, de fato, o Richardson ele vai correndo, ele corre com a bola e ele poderia dar um slide, por exemplo. Ele não foi, ele baixou a cabeça e entrou de ombro para tentar quebrar um tackle, conseguiu uma jarda a mais, enfim. E aí ele teve esse impacto, a queda por cima e o ombro dele. E vai danificar bastante a primeira temporada dele, a de rookie. Porém, deixa eu mudar um pouco a engrenagem disso. Tu bem sabe, eu tô em outros grupos nossos e semana passada me perguntaram quem ganha, Colts ou Rams? Eu falei, simples. Se Richardson... Colts ou Titans? Era Rams, eu acho. Era anterior a essa. Tá. E eu falei, depende. Se Richardson jogar, porque ele tava voltando em protocolo de concussão, eu acho que da Rams. Se o Minchel jogar, eu acho que da Titans. Que da Rams. E ele jogou e deu Rams. Agora, com o Minchel jogando, eu acho que o Colts fica mais forte nesse momento. O esquema de jogo do Colts, ainda mais com o Jonathan Taylor voltando, eu acho que é melhor para um pocket passer, para um quarterback de sistema. Isso. E o Anthony Richardson, mais um comentário em relação às lesões dele. Em 5 jogos, ele foi pra sideline com lesão em 3. Olha só. Cara, é realmente... Repensa, né? Repensa, exatamente. Gardner Minshew veio aí, o quarterback do reserva, agora como titular do Colts, que já foi titular do Jacksonville Jaguars, enfim, né? Um quarterback já conhecido na liga, com boas armas. Boas armas. Michael Pittman de um lado, Jonathan Taylor voltando a correr agora, uma linha ofensiva que faz um trabalho decente. E o Moss tá correndo muito com a bola, então assim, ele vai ter os dois running backs sempre frescos. É a chance dele de ir bem com o Colts para ganhar um contrato em outro time. E um time que está positivo, ao contrário do que todos imaginavam. Exatamente. Indianapolis Colts 3-2 na temporada. E o Titans, cara, pra gente não perder muito tempo aqui, só mostrando que, de fato, eles já estão errados no planejamento há uns 2 anos, né? Mas lembra do nosso primeiro programa falando o que é uma campanha de sucesso? Acho que o Titans tá andando para ela. Eu falei, acabou, Henry, acabou, tá na hora de substituir. E o Spears já fez mais pontos que ele em fantasy, por exemplo. Teve touchdown, foi o primeiro do Spears. Eu acho que tá na hora deles realmente dar esse último empurrão que falta pro Titans e pro rebuild. Beleza. Titans que vai jogar com o Baltimore Ravens no próximo jogo e o Jaguars que enfrenta o Colts, né? Em palpites, o Ravens é favorito, mas eu acho que é favorito por muito, tá? É um bom palpite o Ravens. Perfeito. Passamos então, Heinz. Meu Deus, gente. Heinz. Steelers versus Ravens. Cara, Baltimore Ravens foi lá e perdeu de 17-10. Favorito, perdeu 17-10 pro Steelers, que tinha feito um jogo horrendo semana passada. E o Pickett tinha lesionado, mas voltou a campo, jogou. TJ Watt fez, inclusive, touchdown nesse jogo, né? Não foi touchdown. Não foi? Ele não recuperou para correr? Recuperou, mas não chegou a entrar na zone. Tá bom. E 17-10. E aí, o que a gente pode falar desse jogo? Cara, tem bastante coisa pra falar desse jogo horrível, porque foi um jogo horrível. O que pode-se dizer que se sobressaiu é a torcida dos Steelers, a defesa dos Steelers, que conseguiu fazer milagre, mas o que mais foi relevante foi o medíocre grupo de recebedores do Baltimore Ravens. Eu nunca tinha visto coisa parecida na vida. Lembra que a gente falou no primeiro jogo do Chiefs contra o Lions, que os wide receivers do Chiefs droparam tudo? Sim. Os do Ravens foram lá buscar essas bolas para poder dropar de novo. Cara, eu vi uma jogada, Neymar. Eu até anotei, cara. Tava vendo lá, vendo jogos com o caderninho na mão. E aí eu anotei assim, feiura. Né? Aí eu escrevi embaixo uma jogada do Baltimore Ravens, que eles chegam na linha de... Eles chegam na primeira pro gol. Tá? Aí o Lamar Jackson faz um passe, faz uma jogadinha para trás, tipo um tozinho pro Zay Flowers. Tenta, cara, que ele toma o tackle na linha, ele não chega na linha de scrimmage, ok? Volta uma para trás. Segunda pro gol, eles pegam a bola e eles fazem o Lamar Jackson faz um overthrow pro foi na mão do Andrews? Que ele por dropa? cima, pra cima, não. Foi, ele tenta o Andrews, mas por cima, alta. O Andrews não chega na bola. Tá? Ele tava lá, ele tava livre, mas foi alta. E na terceira, ele lança na mão do Batman. Isso, que dropa. E dropa ridiculamente. Na verdade, ele quase dá um corte nela pro chão, mas ele dá um corte com as duas mãos. Cara, ele bota as duas mãos e joga no chão. Isso. Cara, assim, ó, 3 jogadas medonhas. Porque a corrida do Zay Flowers não foi pra lugar nenhum. O Andrews livre, o Lamar errou. E depois, quando o Lamar acerta, o cara dropa assim, ó, horrível. Só pra ampliar o teu caldo nesse sentido, a primeira jogada do jogo já foi com o Flowers, uma rota linda do Flowers, que ele para assim, ó, reto com o Lamar, a umas 20, 30 jardas de distância. Lamar dá uma pedrada, um míssil na mão dele. Ele com as duas mãozinhas juntas assim, pluf,
a bola escapa. Sem marcador nenhum, o marcador estava fora da tela, a câmera não pegava o marcador. E ele dropa. Na sequência disso, só do Flowers, teve mais 2 drops, e teve uma do Flowers no fundo do campo, sem o recebedor, o defensor estava longe, onde ele escorrega, ele cai, a bola passa por ele. Flowers, isso. O Aguilar, que é o 4º wide receiver do time, teve uma também no canto que ele fez o touchdown contra o Cincinnati Bengals, e agora contra o Steelers, ele dropou, mesma coisa, bola perfeita do Lamar, caiu no colo dele, ele deixou cair. O Andrews teve 2 drops, um na endzone, esse que passou por cima, não vou contar, mas um da endzone, e teve um outro em algum outro momento. E o Bateman teve 2 drops absurdos, um deles foi esse na endzone, e assim como teve no jogo dos Chiefs, o Bateman deletou o Twitter também, depois desse jogo. Ah, é? Não foi pra press conference, não foi dar entrevista depois, porque foi tão ridículo. E ainda assim, o Ravens é um time tão forte, uma defesa tão forte, com um ataque medíocre do Steelers, que eu quero entrar nesse detalhe também, que no final o jogo tava ganho pro Ravens o tempo todo. E daí eles recuperaram uma bola, forçaram um fumble, e o Lamar Jackson me tocou uma interceptação na mão do defensor, na mão do cara do Steelers. Então assim, o time do Ravens foi uma vergonha, a parte do ataque. Dito isso, vamos falar um pouco de Steelers agora. Antes de falar dos Steelers em si, do jogo dos Steelers, eu quero falar de um cara chamado Matt Canada. Matt Canada. Já ouviu falar desse homem? Sim. Coordenador ofensivo do Steelers. Se tem torcedor do Steelers aí, ele ouve esse nome e ele até treme. Se o cara tá no computador fazendo negócio, ouvindo a gente no Spotify, dá até uma tremedeira ouvindo esse nome. No final do jogo, para teres ideia, o canto, o shore, né, o hino dos torcedores do Steelers era Fire Canada! Fire Canada! Só querendo que demita esse cara. Vou dar um número pro torcedor que tá aí escutando a gente. Times que tem 400 jardas de ataque ou mais num jogo, desde 2022. O Steelers tem 0, o próximo time que menos tem 4. Caraca. Ou seja, todos os times têm de 4 para cima jogos de 400 jardas ou mais de ataque desde 2022. O Steelers tem 0. Vou te dar uma frase, essa eu vou falar na íntegra em inglês, depois a gente faz a tradução livre. Matt Canada falando em entrevista, ou seja, para o público, sobre o time dele, sobre o time de ataque dos Steelers. They are not quite built to come back from big leagues. The way we start game is critical. Ou seja, nosso time não é feito para voltar em grandes ligas, em grandes jogos. O jeito que a gente tá começando é crítico. Tá falando do próprio time de ataque, cara. Cara, realmente ele tem uma disfunção cognitiva aí, né? Meu Deus, e finalizando ainda dele, daí que foi tipo, acho que foi a pedra que faltava pro torcedor de Steelers agora botar fogo no CT, como diz aqui no Brasil, o touchdown do Pickens, que foi excepcional. Agora já estamos indo pro final desse jogo, né? Que o Steelers não fez nada no ataque. Coitados. Com o Matt Canada chamando de jogada, eu até tô achando que não é todo mundo lá que é tão ruim. Mas o que o Pickett... O que o Pickett, que é o quarterback, fez? Ele fez a leitura que o Matt Canada deve ter chamado, não viu, e ele pensou, quer saber? O Pickens, só pra constar, o Pickens nesse jogo, que é o wide receiver, que o Steelers disse que é o melhor da liga. E, cara, eu vou dizer que ele tem chance de ser top 5 mesmo, porque o atleticismo, as bolas que ele pega é um absurdo. Ele pegou 3 bolas nesse jogo, olha lá o Odell Beckham Jr. Uma mão, um corner, marcado, caindo, pezinho no canto, tudo. Cara, ele olhou lá naquele canto, Pickens correndo com um cornerback com ele, é lá que vai. Tocou a pedrada, Pickens deixou o cara pra trás, catou a bola, touchdown fácil. Nisso, a câmera acabou com a carreira do Matt Canada. Jogou a imagem lá pra dentro, que alguns treinadores, tanto... coaches ofensivos quanto defensivos, eles não ficam na beira do campo. Eles ficam lá em cima, numa tribuna, porque eles veem o jogo de cima com um binóculo e tal, e com a galera ao redor. É um lugar mais tranquilo, vamos chamar assim. E, cara, o Steelers, vocês sabem, o torcedor do Steelers é uma torcida guerridaça. Todo mundo quer ganhar. E um jogo difícil desse, contra, se não um dos maiores rivais da história do Steelers, o Ravens. Touchdown da virada. A hora que o Pickens cata aquela bola e corre pra endzone, cara, barata voa, né? Gente pulando e jogando o microfone pra cima, yeah! Narra o touchdown pra mim, Zuma. Só repete pra mim assim, ó. Bola no Pickens correu o touchdown. Eu vou imitar pra quem tá olhando a gente, o Matt Canada, tá? Literalmente. Sai o snap, bola com o Pickett faz a primeira leitura, olha pro lado, lança a bola, vai, Pickens pega, se desfaz da marcação, corre pro TD, vai! É isso? Isso, pode gritar touchdown. Calma aí. Touchdown! Pittsburgh Steelers! Isso, coisa voando ao redor dele, tá? Ele aqui. Pra quê? Sério. Ele não piscou, ele não mexeu um palito. A hora que ele se mexe pra tirar o fone e tal, tipo, ei, vou comemorar junto, é a hora que o cara do lado dele dá uma ombrada nele, tipo assim, ô, cara, comemora aí. acorda, velho. Tá maluco? Então, qual que é a leitura que o pessoal tá fazendo? A jogada, obviamente, não era essa. Devia ser uma, corre pra perder mais 2 jardas ou alguma coisa idiota. E o time não fez o que ele quis e meteu-lhe o TD da virada. Cara, aquele lance, você, torcedor do Steelers, tá de parabéns por aguentar esse cara por tanto tempo, mas eu acho que agora dias novos virão.
Mais um detalhezinho desse jogo, quem sela ele, porque o Ravens ainda teve a chance de voltar, quem sela ele para variar, TJ Watt. Um detalhe do Lamar também, que o TJ Watt também recupera um fumble. O Lamar, meu Deus. O Lamar Jackson tenta tirar a bola do TJ Watt, desse monstro, esse deus grego. Ele carrega a bola embaixo do braço, Zuma, que pode cair o mundo que ele segura essa bola. O Lamar Jackson corre atrás dele e começa a dar tapinha na bola. Tapinha, não soco. Tapinha na bola, cara. O Lamar Jackson podia ser um torpedo saindo de um orifício de um canhão que não tirava essa bola dele, ele fica dando tapinha, cara. Enfim, só finalizando, daí teve um saque do TJ Watt que acabou com o jogo. Assim que ele faz o saque, ele remove a máscara comemorando. Voa flag pra tudo que é lado, porque não pode tirar a máscara durante um jogo, no campo, com o jogo acontecendo. E é isso aí. Tá bom. Passamos então desse jogo, Pittsburgh Steelers. Então vamos finalizar o bloco? Calma, cara. Baltimore Ravens. E agora a gente vai falar da Superliga Esporte América de Fantasy. E aí, como sempre, a pergunta é: você venceu, Neymar? Parabéns, 5-0, pai! 5-0, parabéns, despontando. Tive que secar um monte o Ayuk e o Sid Lamb, mas não fizeram nada os dois. Eu perdi mais uma vez, tô 2-3, o negócio tá degringolando lá no Zona Neutra Octopus. Mas tudo bem, porque importante foram as apostas. Exatamente. E nas apostas eu também não tive. Cara, foi um final de semana difícil, né, mano? Mas não, man. Mas vamos falar um pouquinho então do nosso patrocinador da Superliga Esporte América de Fantasy, que é a BetTT. A BetTT, toda rodada, né, a casa da NFL, ela dá super odds específicas para os jogadores, né, exclusivos ali da Superliga, mas você também pode aproveitar. Entrando no site bettt.com, você vai encontrar ali na aba NFL, em NFL Specials, as Super Odds que toda semana a gente faz com o pessoal da BetTT. Temos alguma coisa para essa rodada, Neymar? Temos 3, uma para quinta, uma para domingo e uma para segunda. A segunda ainda não é oficializada, então essa eu não vou dar, mas você pode ir lá no site da BetTT e vai lá em NFL, apostas especiais, e vão estar lá as 3. As outras 2 eu já posso falar. Para quinta-feira, Denver Broncos e Kansas City Chiefs. É muito óbvio que o Kansas City Chiefs vai ganhar, né? Certo. Mas pela sorte de talvez não, vai que esse ataque do Broncos dá aquele jeito, a Taylor Swift deu um pega mais forte no Kelsey, a BTT tá dando 10-1. 10-1 no Broncos. 10-1 se der o Broncos. Então assim, tô ali sem fazer nada, vou dar uma secadinha no Chiefs. Bota um Gary ali, vai que dá boa. E a outra aposta, dinheiro no bolso, pessoal, é essa corda aí quem tava dormindo aí no programa. Cincinnati Bengals e Seattle Seahawks. É um jogo equiparado, eu diria. Porque o Bengals deu uma surra essa rodada, né? Burrow voltou, Chase tá de volta, mas o Seattle tá com tudo e tá vindo de semana de bye. O odds é no Seahawks. Eu não sei se ele tá comprovado ainda ou não, então não vou falar o número, mas basicamente mais do que dobrou na vitória do Seahawks. Então eu acho ou é 4-1, ou 4,5, ou 5, mas é acima de 4-1 com o Seahawks ganhando. Então é um jogo meio a meio que paga 4-1 pelo menos no Seahawks ganhando. Esse aí ninguém pode perder, hein, pessoal? E o time do Bengals, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Bengals ainda, mas o Bengals, ele fez um bom jogo, mas é uma montanha-russa, né? Isso. É um jogo bom, um jogo lá embaixo, um jogo mais ou menos, um jogo lá embaixo. Tá na mão do Burrow, né? Ele tá machucado ou não, a panturrilha dele, eu acho que agora ele tá voltando mesmo. E aí a gente fecha por aqui, pessoal, encerramos o primeiro bloco e já voltamos. Voltamos para o segundo bloco do Zona Neutra e voltamos para um bloco em que a gente vai continuar falando das máscaras que caíram e das lesões que preocupam na temporada, Neymar. E eu queria começar então puxando um jogo que foi o jogo do Falcons. O Falcons que venceu o Texans que nesse momento contra o Falcons muita gente considerava o Texans favorito e o Falcons mostrando que a NFL realmente é improvável, né? Fez um bom jogo o time do Falcons, Bijan Robson com um touchdown no final do jogo em que ele recebe um passe meio atrás, assim, um shovel pass assim, meio atrás, ele segura com a mão, usa as costas para segurar a bola, puxa. Já vem trazendo no meio da corrida, no meio de dar um drible no cara. Mas um jogo em que o Bijan Robson não estava performando bem até aquele momento, né? Realmente ele tinha sofrido um fumble. Não teve um jogo que estourou ainda o Bijan. Sim. Mas vai acontecer em breve. Inevitável. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Texans só não ganhou esse jogo porque não conseguiu fazer touchdown.
Foi field goal, field goal, field goal, field goal. Fez 12 pontos de field goal e daí um touchdown. Vamos falar de recordes sendo quebrados também. CJ Stroud, Rookie of the Year. Aí a batalha de quem seria o Rookie of the Year, né? Essa é a batalha para ganhar esse título esse ano. Bijan Robinson correndo. Puka Nacua também corre muito bem para ser o Rookie of the Year, né? Não posso falar só dele. Cara, deixa eu mudar esse jogo, já que a gente falou em Rookie. Estão falando por aí é bom porque é fofoca, que talvez seja uma das melhores classes de draft da história. Isso só vai se provar daqui a alguns anos. Mas pensa comigo. Tem CJ Stroud que tá um piece para 5.000 jardas mais no primeiro ano dele. É o quarterback, agora falando do recorde dele, que mais jogos jogou como titular, mais passes passou sem ser interceptado. Antes era o Dak com 175, 176 passes, e agora ele já tá com 190. Não foi interceptado ainda o homem. Cara, então quer dizer então que o CJ Stroud... Isso é legal da NFL, né? Porque vê uns heróis improváveis, né? O CJ Stroud, claro, foi draftado alto no draft, mas tu esperava que ele caindo numa... É que a gente fala, né, disfuncional, né? Numa franquia disfuncional como é o Houston, Texas, dos últimos anos, tu não espera nada dali. Isso. Mas o cara no primeiro ano vem... brilhando. Bota a camisa e, cara, eu sou o franchise QB dessa franquia, né? O que também não quer dizer porcaria nenhuma, porque o último cara que fez isso lá no Texas foi o Deshaun Watson, e a gente viu o que aconteceu. Mas o que eu queria dizer também é que o seguinte, quem foi o cara que era o detentor do recorde antes? Dak Prescott. Ou seja, também não quer dizer porra nenhuma pro CJ Stroud. Mas vamos a detalhes disso. O Dak Prescott também, quando entrou na NFL, ele tem pontos positivos muito grandes. A gente vai falar depois dele no jogo dele. Mas a liderança dele, a determinação, não ficar nervoso no pocket, ele tinha isso. E ele foi draftado, se eu não me engano, no terceiro round, e já era claro que ele era melhor do que alguns que foram draftados na frente dele. Porém, o Stroud é muito mais claro a capacidade dele como jogador. Dito isso, existe uma grande diferença entre ele e o Purdy. Vamos falar do Purdy um monte hoje. O Purdy é o cara que joga... Todas as jogadas dele são jogadas fáceis, padrão. Eram, né? Depois desse último jogo dessa quinta rodada, o cara deve estar se mordendo me escutando falar isso. Mas, enfim, são jogadas fáceis, padrão, onde acerta todas. O Stroud não. O Stroud ele erra metade das jogadas, mas as jogadas que ele acerta é uou, olha onde ele acertou, olha essa janela de passe minúscula que ele tinha, e aí por diante. Mas calma que a gente vai falar bastante bem do Purdy ainda, quem tá escutando a gente. Não para de ouvir ainda, por favor. Ainda falando desse jogo, falando sobre os rookies, né? Olha a categoria de rookie que veio esse ano. Nós temos com o Stroud, que é um baita de um QB, quebrando recordes. Nós temos o Bijan Robinson, que nem tu falou, todo jogo ele pega uma recepção com uma mão, dá drible em todo mundo. Nós temos o Puka Nacua, que tá fazendo jogo de 100 jardas o tempo todo, que tá on pace, tá na velocidade. Se ele continuar nessa média, ele vai bater o recorde de jardas recebidas por um wide receiver. Não calouro, por um wide receiver, que é do Megatron esse recorde. Ele tá nessa pegada, o Puka Nacua. Voltou agora Cooper Kupp. Dane-se. Ele continua tendo muitas recepções e muitos targets. Claro, o Cooper Kupp vai ter muitas também, mas isso ajuda, tira um pouco o defensor. Além dele, temos Laporta, na semana 4 ele tinha 22 recepções. Era o tight end com mais recepções na história da NFL durante os 4 primeiros jogos. O kicker lá, o Jake Flub, sei lá do 49ers, que eles draftaram um kicker. Não errou nenhum chute até agora. O cara tá bem pra caramba. Além disso, temos Richardson, Flowers, Carter, Witherspoon, Gibbs. Então, essa rodada de draft realmente tem tudo pra ter sido excepcional. Quanto ao jogo, é uma infelicidade do Texas não ter feito mais touchdowns. Tem que dar um machucado agora também, que era um dos bons alvos do Texas. E parabéns pro Falcons, conseguiu administrar bem o jogo. Perfeito. E o Texans agora que vai jogar com o New Orleans Saints. Vai ser um bom jogo. Um bom jogo. E nós porque é uma defesa boa do Saints, né? Um ataque bom do Texas. Um time ajeitado, né? Exato. E também o Falcons que vai buscar o Commanders, a gente falou um pouquinho, são 2 jogos. Cara, é um jogo assim que tu não sabe o que vai acontecer ali, né? É ver Bijan atuar. Cara, é muito louco isso. E aí a gente vai passar então para a próxima partida, a partida em que a gente vai falar agora preciso que o Heinz passe a tela aqui para mim. Obrigado, Heinz. Eu não estava na tela da minha pauta aqui. E a gente vai falar agora de Cooper Kupp versus Puka Nacua. Porque a dúvida que todo mundo tinha era: a hora que o Cooper Kupp voltar, Puka Nacua vai continuar sendo requerido como targets, com tantos targets quanto era antes? E a resposta que a gente viu num Eagles 23 contra Los Angeles Rams 14 foi que não é mais tanto assim, né? Eu acho que a resposta é sim, ele ainda vai ter muitos targets. Assim, 20 targets num jogo, isso não é normal para nenhum wide receiver na história da NFL, como o Puka chegou a ter.
Isso é uma coisa absurda que pode vir a acontecer. Mas ele teve muitos targets, assim como o Cup também. Eu pensei que a tua pergunta ia ser outra. Será que o Cup, a hora que voltar, vai voltar limitado, vai voltar devagar? Como é que vai ser? Cara... Não. Na primeira campanha, o Cup teve 5 targets. 5. Na primeira campanha. Teve 3 seguidas que foram iguais. Idênticas. Slantezinho, bum, bum, bum. Entrou. Eu já tava quase falando, manda um linebacker ficar parado nesse meio, marcar em zona pra hora que ele entrar catar a bola, pelo amor de Deus, Eagles. Enfim, desse jogo eu quero falar outra coisa. Mais um jogo que o Eagles ganha com alguma tranquilidade, sem precisar fazer muito esforço. Como todos os jogos do Eagles até agora. Ainda dito isso, eu quero voltar a algo que eu tinha falado sobre o Tooth Push, que é aquele jogo, aquela jogada, aquele QB sneak de 1 jarda, entre aspas, imparável do Eagles. Eu ouvi um comentarista americano, Nick Wright é o nome dele, gosto muito desse cara, inclusive vamos falar mais de detalhes que ele falou durante outros jogos hoje, e ele me colocou uma pulga atrás da orelha e agora eu acho que ele tá certo. Eu sou completamente contra, tu sabes, essa ideia de banir essa jogada. Eu acho que os outros times têm que se adaptar. Eu já dei a ideia do Jason Kelce, que é o center do Eagles, falando, cara, a gente é bom nela, a gente tá se aprimorando, como outros são bons e outras. Tem que fazer alguma coisa. Pensa comigo, eu vou colocar um pouco do meu pensamento junto com o que esse cara colocou. O Eagles tem 92% de aproveitamento nessa jogada. Eventualmente eles podem até melhorar esse aproveitamento. Não sei, mas vamos considerar que eles colocam ela quase como uma jogada imparável, correto? Então eles sempre ganham 1 jarda, porque eles literalmente quase sempre ganham essa 1 jarda. Isso já faz com que de cara, se tu garantir, vamos considerar que tu garantiu que tu sempre vai conseguir fazer isso dar certo. Se a tua primeira jogada, tu consegue 7 jardas, tu automaticamente matasse 1 minuto e 20 de relógio e conseguisse o first down. Porque tu faz a segunda para 3, tu garante 1 jarda e 40 segundos, a terceira para 2, tu garante 1 jarda e 40 segundos, e a quarta para 1, tu garante 1 jarda e 40 segundos. Pelo menos 1 jarda, né? Às vezes eles conseguem mais. Até aí eu ainda fico em cima do muro. Eu penso, cara, que o outro time não deixe fazer as 7, ou dá um jeito de parar. Eu sei que é forte, eu não tô tirando isso deles, mas eu acho que tudo tem que ser adaptado. Aí veio o argumento que quebrou minha ideia. Tá bom. E se eles conseguem avançar isso, não é para ser banido? É pra NFL deixar? É. Então tá, lembra que NFL também é entretenimento. É um esporte, mas é entretenimento. Tem que ser gostoso de assistir. Pensa um cenário hipotético e me diz a tua resposta, Zuma. Tu é o comissário da NFL. Você que tá nos escutando. Você é o Goodell. Você que tem que tomar uma decisão. Vamos falar que o Eagles consegue, a partir de agora, 4 jardas. Não 1, mas 4. Na mesma jogada. É hipotético, é improvável, é impossível de eles conseguirem. Mas vamos dizer que eles conseguem aprimorar essa jogada a um ponto. 2 eles já fazem tranquilo. Tá, então, vamos considerar um cenário hipotético onde eles conseguem, na mesma proporção que eles estão conseguindo, 4 jogadas sempre. Ou seja, eles só precisam mais fazer essa jogada. Eles não precisam mais wide receiver e o jogo não importa mais, porque eles vão conseguir 4 jogadas e conseguir down após down. Tu, como comissário, faria o quê? Cara, primeiro eu queria ver isso acontecendo, porque eu penso como né, tentando me vestir como treinador, o meu time ele enfrenta o Eagles 1 vez, 2 vezes no ano. Então a minha linha defensiva, ela não treina evitar o touch push dessa forma que deveria. Ela vai treinar, vou enfrentar o Eagles esse final de semana, então vou treinar um pouquinho, bum, não consigo segurar os caras. O Eagles treina esse bagulho toda semana. Toda semana. Então, penso eu que, cara, é assim, né, gente? Olhando daqui, sem estar lá no campo, né? Mas penso eu que não é o Hurts o grande diferencial dessa jogada, mas sim o miolo da linha ofensiva deles, que deve se segurar muito bem e consegue avançar essa 1 ou 2 jardas andando para poder fazer o time ir atrás. Acho eu que numa improvável situação onde que o Eagles comece a fazer 1 para 7 e depois faça 3 QBs sneak seguidos, todos os times vão treinar toda semana para parar essa jogada. Porque não é só o Eagles que vai fazer, outros times vão tentar executar. Porque eu acho que tudo é treino. Então, da mesma forma que a gente teve o option em 2013, 2014, quando veio meu Deus, esqueci agora, 49ers e o Seahawks, com o Russell Wilson fazendo para um lado, no Commanders era o RG3 e no 49ers era o Kaepernick. E era uma jogada praticamente imparável, o read option, né? Uhum. No segundo ano, acabaram. Tanto que o Kaepernick já não foi mais o quarterback que foi no primeiro ano, porque já estavam lendo a jogada dele. Acho que isso tende a acontecer a partir do momento em que esse ganho de 1 jarda do Eagles for tão definitivo para vitórias a ponto de mudar toda a estratégia do jogo. Hoje ele é definitivo para algumas jogadas, mas
alguns jogos, mas dá pra ganhar do Eagles ainda. Agora, se você chegar num momento em que os caras vão fazer isso e não tem como parar, eu acho que aí você avalia, mas espera isso acontecer. Lembrando que o Hurts tem 21 jogos numa derrota, né? Porque ele exatamente não tá precisando usar tanto isso. Mas sim, esse é o meu ponto que eu queria que tu chegasse. Eu ainda não sou a favor de banir essa jogada, longe disso. Mas antes eu defendia unhas e dentes que isso não podia acontecer. E agora, entendendo esse raciocínio, que se realmente eles conseguissem avançar mais, ao ponto de conseguir dar um só fazendo isso, fazer um trilho, aí tem que fazer alguma coisa. Não, porque aí, de fato, eles comprometem a Graça do jogo. A graça do jogo e a competitividade, enfim, né? Porque vamos pensar o seguinte, beleza, aí, não, mas se os caras conseguem fazer, deixa eles fazerem. Mas daqui a pouco, quando vai fazer, nós vamos estar vendo um jogo de rugby. Quem começa aqui? E que não vai mudar nada, é só scroll o tempo todo. O jogo de xadrez, saber quanto tempo tu deixa pro outro, onde é que tu pede os timeout. Exatamente. Cara, mais alguma coisa pra falar de Rams e Eagles, além do fato de que, de fato, o Matt Stafford jogou muito mal. Ele, em determinado momento, 4, 5, talvez 6 overthrows assim seguidos em que os receivers do Rams conseguiam o espaçamento, conseguiam abrir do cornerback, estavam 1 e a bola passava 1 jarda à frente, 2 jardas à frente. Eu vou colocar um pouco de defesa disso na pressão que o Eagles consegue botar nele também, né? Não é um jogo tão fácil porque a linha defensiva do Eagles é um absurdo de boa. Mas é aquele encaixe que eu venho defendendo, que pra mim o Eagles, ele só não é um time melhor do que o 49ers, obviamente, e talvez do que o Dolphins, pelo que o Dolphins está apresentando, que é uma coisa completamente diferente. Então eles jogam com muita tranquilidade nesse sentido. Toda a linha deles vai acabar ganhando de várias linhas tuas do teu time. E é o que ele faz contra a linha ofensiva do Rams. Eu só discordo um pouquinho em relação a Eagles e Dolphins quando comparados, porque o time do Eagles ele é mais constante. Isso. Então acho que no longo prazo a gente pode falar que sim, o Eagles é melhor que o Dolphins em questão de elenco ainda. A não ser que... Acho que de elenco, minha opinião, é indiscutível que o Eagles é melhor. Isso. Só que o que o Dolphins está trazendo, da forma de velocidade que o McDaniel está trazendo, é uma coisa sem precedentes. Agora, se o Vic Fangio encaixar a defesa do Dolphins lá, aí a coisa pode mudar de figura. Vamos passar esse jogo, Reis. Isso, Broncos 21, Jets 31. Eu botei aqui a foto dos Trapalhões. Ô, joguinho ruim. Porque é um jogo que tu não sabia o que ia acontecer e de repente era fumble para um lado, de repente uma interceptação para o outro, depois o fumble recuperado, fumble de novo. Cara, foi uma doideira esse jogo até o final, onde o Jets se provou um time melhor, né? De fato, uma defesa melhor, um time melhor e buscou essa vitória para o 31-21. Duas coisas que eu quero falar desse jogo, ambas são do Jets. Uma delas é Breece Hall finalmente jogou sem snap count. Tipo, solta o Breece Hall pra jogar, vamos ver o que acontece. E ele correu para 170 jardas, foi um excelente jogador. E eu gostei de uma coisa que o Jets fez como torcedor do Jets. Não soltou ele como soltam o McCaffrey, o CMC, por exemplo. Tipo, vamos usar muito ele, tanto que usaram muito, mas ainda em algumas jogadas específicas não vai ser ele. Por exemplo, goal line carry, quando tá ali para entrar, para dar de cabeça na defesa e entrar na endzone. Botaram o Carter para correr. Ainda estão usando o Cook. Então estão usando os outros running backs, apesar de que jogadas explosivas eu acho que vai ter muito mais dele. O outro ponto que eu quero dar é que eu acho que pode ter sido uma virada de eventos pro Jets, essa entrevista. Não a entrevista em si, ela culminou nessa virada de eventos do Zach Wilson, puxando a responsabilidade para ele e falando, cara, desculpa time, desculpa defesa, eu tenho que jogar melhor. Pô, entrando como um time guerreiro de um time só. Eu acho que o Zach Wilson não vai mais ser substituído no Jets, porque estavam falando em trocar ele na metade do ano, porque assim não dá e tal. Eu acho que ele vai tentar levar o Jets para frente, ao menos para beliscar um playoff, e eu acho que Aaron Rodgers vem aí. Opa, tu acha que ele volta pro playoff? Eu acho que Aaron Rodgers volta. Cara, é difícil, porque a lesão do Aaron Rodgers é uma lesão muito grave, que é tendão de Aquiles, né? E, cara, seria uma recuperação... Milagrosa. Milagrosa. Mas se bem que o Aaron Rodgers gosta aí de umas terapias diferentes, então numa dessa ele acha algum milagre aí. Mas voltando agora a falar um pouquinho, então, de Broncos e Jets, tu acha que Kirk Cousins no Jets não é provável? Cara, é uma possibilidade, mas acho que não é provável. Apesar de que agora, pelo que tu falou, a gente vai falar desse jogo depois, mas eu acho que até final do ano o Vikings troca o Kirk Cousins. Ok. Então vamos ficar pensando sobre isso. Os próximos jogos, Broncos vai levar uma surra do Kansas City Chiefs, né? E o Jets vai muito provavelmente fazer um jogo arrastado contra o Philadelphia Eagles, mas vai perder, né? Exatamente. Definiu-se muito bem. Apesar de que se o Broncos ganhar, você ganha 10-1, graças à Super Odd. A Super Odd da BTT. Beleza, passamos então de jogo. Vamos falar agora do outro jogo que foi um amasso, que foi San Francisco 49ers 42. Agora sim.
Dallas Cowboys sem máscaras 10. Nossa senhora. E com o nosso querido George Kittle jogando muito, de fato aparecendo e explodindo no jogo. Tem um comentarista americano, Zuma, antes da gente entrar no jogo, para essa só não esquecer. Stephen Smith é o nome do comentarista. Ele bate nesse Dallas do começo ao fim, começou a temporada com ele batendo. Porque o pessoal ao redor dele, Dallas, tá maluco? Olha o Dallas. Daí o Dallas meteu 40-0 no Giants. Todo mundo, viu? Ele, não, vocês não estão vendo nada. Foi o Giants, bababi, babá. Claro, tem jogadores importantes, jogadores bons, mas é o Dallas. E quando perdeu pro Cardinals, daí ele falou tudo que tinha para falar. E antes desse jogo, cara, ele na mesa falou, o Dallas vai ser dissecado, vai ser massacrado, bababi, babá. Daí a galera falou, não, tu tá maluco, o Cowboys vai ganhar. Daí começou a rir. Começou a rir. Vocês estão malucos? Olha só a defesa. Daí começou a dar pontos, que a gente vai falar agora durante o jogo, mas começou a dar pontos. E no final falei, digo mais, no mínimo 2 interceptações do deck. No mínimo 2 interceptações. Eu tô louco pra ver essa semana a mesa redonda deles, só pra ver esse cara falando com o pessoal. De fato, nessa interceptação do Dak Prescott aí eu ganhei dinheiro, porque eu também apostei que ele seria interceptado. Cara, 42-10 é a defesa do... Porque assim, quando a gente olha o jogo do 49ers versus o jogo do Dallas Cowboys, o que tu vai esperar? Um ataque forte contra uma defesa muito forte do Dallas Cowboys. E vice-versa. Mas aí não tem o versa. Porque o ataque forte do Dallas não existe. Exato, esse é o ponto. Mas na teoria existe, né, Zuma? Esse é o ponto que esse comentarista que eu falei faz. Os caras têm uma linha ofensiva maravilhosa. Pollard vai ser o melhor corredor da liga. Sid Lamb é top 5 wide receiver. E Dak Prescott é top 10 quarterback. Tudo mentira! O 49ers acabou com essa história. Por pontos e pontos e pontos. Me fala qual é... E a gente tava falando isso aqui, eu ainda acho que é possível. Qual que é o número 1, o corredor número 1 para ser o Defensive Player of the Year? Calma aí. O corredor tá. O jogador... O cara que está correndo, que está concorrendo a ser o Defensive Player número 1. O melhor defensor da liga esse ano. Fred... Não. Trent Williams? Micah Parsons. O Micah Parsons, linebacker. Você tá falando de 49ers, eu tô pensando nos caras 49ers. O Micah Parsons tá até agora no bolso do Trent Williams. Ele não apareceu no jogo. Olha só, a gente tá falando de um cara que é pra ser o melhor defensor da liga. E o tackle dos caras, o left tackle pegou ele, botou no bolso. Tá, agora vamos continuar o jogo aqui. Não existiu o Micah Parsons. Não é esse bichão todo, não. Não existiu o Micah Parsons. Mas vamos lá. A quem não conhece muito bem, o Williams, Trent Williams, é o left tackle do 49ers. Eu acho que indiscutivelmente o melhor jogador de linha ofensiva da NFL. Não vou falar da história dos últimos anos, mas da NFL hoje é o único no jogo de videogame, Madden, número 99, a nota máxima é a dele, porque ele é um absurdo. O número do Trent Williams, só para nós já darmos ele antecipado, sabe quantos sacks ele já tomou esse ano, graças a ele? 0? 0. Em 2022 inteiro? 0. 0. Não dá, o cara é um monstro, o Trent Williams. E assim, gente, fazer isso no college, né, na universidade, você terminar a tua carreira ou terminar um ano com 0 sacks é provável, mas na NFL é muito difícil. Não, enfrentando o Micah Parsons, que é um cara que a gente fala que corre em 1,5 de WhatsApp, ele é muito rápido, ele é muito ágil. Não tem conversa. Pode botar quem quiser do outro lado. Cara, mas assim, beleza, a gente já falou, então o Cowboys realmente fez uma partida aquém do esperado, ou então o 49ers fez uma partida acima do esperado, mas eu quero saber de Brock Purdy. Bot Purdy, o homem de inteligência artificial, segundo as teorias da internet, e o Montanha nos lembrou. Cara, o Bot Purdy, agora a galera vai ficar louca. Ele é excepcional? Não sabemos! Essa é a minha resposta, não sabemos. Eu não tô dizendo que ele é ruim. Pô, lá o Neymar falando isso de novo. Ele é o cara com o melhor rating, segundo com mais jardas, segundo com mais passes completos. Mas calma aí. Eu quero dizer que o pessoal que veio nos comentários enlouquecidamente, eles estão dizendo o contrário. Eles estão falando que tu tá dizendo que o Brock Purdy é fenomenal. Não, é ao contrário, gente. Eu não acho isso. Dê a César o que é de César. Nesse jogo ele foi. Foi o primeiro jogo dele que ele teve algumas leituras absurdamente boas. Ele merece palmas por esse jogo. A dissecação que ele fez na defesa do Dallas foi excepcional. Foi coisa de gente grande, de top 5 quarterback. Porém, o meu ponto, gente, é que se o Zuma jogasse lá, isso é o que todo mundo fala. Ele poderia ir bem. E daí o que a galera defende? Que defende o Purdy? Tá, mas o Zuma não tá lá. Quem tá é o Purdy. O Purdy tá fazendo por merecer. Verdade. Só que vem cá. Se tu cai num cenário perfeito pra tu jogar, tu tem que aguentar esse tipo de crítica, porque tu caiu num cenário perfeito. O meu ponto do Purdy é muito claro. Ele vai se provar quarterback com o tempo. Por enquanto, ele é excepcional. Mas ele só vai ser excepcional de verdade a hora
o 49ers estiver perdendo por 20 pontos. E daí eles vão entregar a bolinha pro Purdy e vão falar, man, é Vira. contigo, dá teu jeito. Por enquanto ele tá fazendo isso. Mas é fácil fazer isso 20 pontos na frente. Metendo 42-10. Ah, mas calma, porque sempre vai ter os dois lados. O outro lado vai falar, mas ele se coloca na situação dele tá 42-10. É ele que não entrega a bola pro adversário. É tudo verdade. Mas ainda assim, é uma corrida de gol onde um cara tem uma Ferrari. Não interessa o motorista, Zuma. Tu pode errar na embreagem. Ah, era freio. E os gols foram. E os gols estão correndo, já estão puxando a segunda. E tu, mas... Ah, tem que ligar, desculpa, pessoal. Daí tu acelera. É isso. Esse é o Purdy numa Ferrari. Tá, e eu tô pensando aqui porque o teu comentário foi muito bom, né? De fato, ele tem o melhor carro, digamos assim, né? Mas a pergunta é, será que ele tá fazendo o melhor com o melhor carro? Ou será que ele não tá fazendo o melhor? E aí a gente não sabe, de fato, porque o time do 49ers ainda não encontrou um desafio a ponto que exigisse do Brock Purdy realmente, por exemplo, uma virada ou um problema que ele tivesse que resolver, enfim, né? Zuma. A gente imaginou que a defesa do... Mas aí que tá. A gente imaginou que a defesa do Cowboys poderia ser esse problema. E ele lidou muito bem com isso. Esse é um ponto engraçado que tu tá falando, pra ver como o 49ers está acima de todo mundo. Porque o Cowboys, mesmo com a surra que tomou, inevitavelmente tem que ser um top 5 da liga hoje em time, certo? E, cara, o 49ers defecou no Cowboys. Ou seja, o Purdy fez o que precisa ser feito nesses jogos. Por isso ele tá indo muito bem. Ele tá com aquela máquina fazendo certinho, tá com ela azeitada. Ele não tá pensando, agora eu se consagro, vou meter 80 pontos e mandando bola pra tudo que é lado. Ele tá fazendo o jogo perfeito. Ele tá muito bem. Mas, de novo, a gente tem que fazer um comparativo do o que significa o Purdy no time do 49ers. Ok. Então, puxamos então a deixa pra gente falar da pizzaria 49ers. Pode ser? Vamos lá? Mozzarella! Vamos analisar o time do 49ers como se fosse uma pizza, pessoal. Então a gente tem aqui na nossa tela, para você que está em casa escutando no Spotify, eu vou fazer a tradução aqui, mas a gente tem uma pizza com suas bordas crocantes, douradas e o seu meio com molho de tomate representando o San Francisco 49ers. E essa pizza ela vai ser dividida em 3 grandes fatias em primeiro momento. Por favor, nós temos uma fatia de 30% dessa pizza que corresponde ao esquema, o head coach, a comissão técnica, o nosso querido Kyle Shanahan, certo? Então a gente pode dizer que 30% do time do 49ers, o resultado... As vitórias do resultado. É devido ao Kyle Shanahan e sua comissão técnica, certo? Certo. Outros 35%, que são uma grande fatia, elas estão representadas pelo nosso gurizão ali, o Nick Bosa, né? Mas a gente está mostrando a defesa do 49ers. Fala um pouquinho sobre isso, né, mano? Vamos lá. Primeiro, sobre os 35%, que é uma vergonha dar só isso, mas justo, nós temos que dizer, a ideia dessa pizza é muito clara. De onde vêm as vitórias do 49ers? Quem é o responsável? Eu vou dar um pedaço de pizza para quem é responsável pelo 49ers ter ganho. Essa é a pegada. Nós estamos dando 1/3 da pizza, basicamente, para a defesa, que é uma vergonha ser só isso. Mas o time do 49ers inteiro é maquinado, então tu vai ter que dividir a pizza conforme tem gente. A defesa do 49ers, gente, tem o melhor safety da liga, no Hufanga, tem um dos melhores cornerbacks da liga, no Shadavius Charvarius Ward, tem o melhor o melhor jogador indo atrás do quarterback da liga, no Nick Bosa, é o atual Defensive Player of the Year. Na liga dos Defensive Tackles tem o Hargreave e tem o Armstead, tem... Linebacker tá Tem o Greenlaw e... Não, eu tô falando todos esses, porque agora eu quero falar ainda, além disso tudo, do melhor linebacker da liga, o que pra mim hoje é o Defensive Player of the Year. O que tá jogando Fred Warner não tá no gibi. E uma salva de palmas pra esposa do Fred Warner, muito bonita. Eu fui explicar por que eu achava que o San Francisco 49ers era o melhor time de futebol americano para um amigo meu que estava começando na NFL. E ele não conseguia entender como é que o 49ers, por exemplo, sem um quarterback estrela, como a gente tem, por exemplo, Patrick Mahomes, né? Sim. Era mais favorito que o time do Kansas City Chiefs. Aí eu expliquei para ele a definição de posição elite. Que na NFL a gente olha jogadores ruins, jogadores medíocres, que ali ocupam seu espaço, titulares, né? Jogadores bons, que são jogadores que não importa o time que eles forem, eles vão ser titulares, eles fazem a diferença em campo. Jogadores excelentes, né? E a gente tem os jogadores elite,
que são jogadores que são diferenciados na sua posição. Eles são os caras assim que tu não vai encontrar outro na liga, ou tu vai ter 1, 2, 3, assim, no máximo, né, cara? E aí eu falei assim, entendeu o quão difícil é ter jogadores elite? O cara assim, entendi. Eu falei, pois é, o time do 49ers tem um elite por posição do jogo. Tem um elite como linebacker, tem um elite no defensive end, tem um elite como edge, tem um elite como cornerback, tem um elite no safety, tem um elite na OL, tem um elite no running back, tem um elite... Pelo menos um. Não tem no wide receiver, talvez. Não tem no wide receiver e não tem no quarterback. Cara, mas é muito jogador diferenciado. Tem jogadores lendários, jogadores geracionais. Falando um pouco do Fred Warner, eu vou ter que puxar um pouco de sardinha pra ele. Falar de 3 jogadas contra o jogo do Cowboys, onde, diga-se de passagem, a função do inside linebacker, do Fred Warner, a grosso modo, sem complicação, é derrubar o cara que vem, dar o tackle, e cobrir o cara que tá na zona dele, ou se ele tá marcando homem por homem. E eles botam ele pra cobrir CeeDee Lamb, meu amigo. Tu é rápido? Dane-se, eu sou rápido. Tem que taclear quem? O teu fullback? É no fullback que eu vou. Não tem conversa. Ele é muito forte, muito ágil. A leitura dele é um absurdo. As 3 jogadas especificamente. Uma das jogadas é no fumble forçado. Teve um fumble forçado nesse jogo, foi ele que forçou, onde ele tá com um offensive line nele, imagina, um cara grande contra ele, e o cara tá com as mãos nele, tá com as mãos na pedal dele aqui dentro do equipamento, isso. Ali, né? E ele com as mãos no ombro do cara. O cara tá achando que tá fazendo um bom trabalho. Tô segurando o Fred Warner. E o Fred Warner andando com o cara. A jogada acontecendo. Quando a jogada vai passar por ele, definiu, o corredor correu, vai correr pela lateral dele, ele pega esse OL e ele taca o cara no chão. Tipo, com licença, obrigado pelo tempo que tu me deu. Taca o cara no chão, sai correndo, e aí vem o jogador geracional, lendário que tu falou. Normal é derrubar o cara, ele ia conseguir parar a jogada. É nada. Pulou, bam, socaço na bola, soco de cima pra baixo pra jogar a bola pra dentro, porque de dentro pra fora jogava ela pra fora do campo, não servia pra nada. Soco de cima pra baixo, tirou a bola do cara, bola do 49ers. Jogada 1. Jogada 2, ele no meio do campo, defesa em zona. O que ele fez em zona? Rapidinho, pessoal, para não complicar. Ou a defesa marca por jogador, onde cada um marca alguém do outro time, ou em zona, onde tu bota eles em algumas zonas do campo, e se alguém passar é desse cara ou é do outro. Ele com defesa em zona, ele parado no meio do campo, fazendo a leitura dele, e passa o CeeDee Lamb. No meio da corrida, vem o CeeDee Lamb correndo, ele passa na frente do CeeDee Lamb, ou seja, ele atrapalha a rota do CeeDee Lamb um pouquinho e vai correndo junto com o CeeDee Lamb. Nisso o Dak Prescott queria mandar a bola no CeeDee Lamb, ele tá atrapalhando a frente da jogada com o CeeDee Lamb nas costas dele. No que isso acontece, o Dak Prescott recua um pouco. No que recua, ele voa no Dak Prescott e faz o saque. Ou seja, só para ser uma cobertura para o CeeDee Lamb não conseguir muita jarda. Ele consegue um saque nessa jogada. E terceira e finalmente, essa não é uma jogada dele, é mostrando o sangue que tem um jogador desse. Ele tá marcando o CeeDee Lamb, ele desce com o CeeDee Lamb, que é o wide receiver melhor do Cowboys. E nisso acontece um passe desviado numa bola que não era para ele. Tá ele e o CeeDee Lamb correndo. Na imagem é muito massa. Para quem tá vendo, eu vou mostrar minha mão como fundo de tela, porque tá correndo ele e o CeeDee Lamb para cima e a jogada acontece um pouco antes deles. E é um passe desviado. A bola bate e a bola sobe. No que a bola sobe, o CeeDee Lamb tipo, não sei se ele fez o mas na minha cabeça ele fez e ele agacha, tipo, CeeDee Lamb, tipo, não deu. No que a bola bate na mão do defensor, o Fred Warner trava, volta, pula e consegue a interceptação. Então, assim, enquanto um reclama, o outro faz a cama. Fred Warner é um monstro. Agora eu tô... Você gostou do... Não, agora eu tô imaginando como deve ser divertido ver NFL na cabeça do Neymar, né? O jogador, passou, triste, Cara, mas é o seguinte, a gente ainda tem 35% dessa pizza. 30. 35? É que eu não falei ainda da coordenação que eu quero falar. Tu quer falar do Kyle Shanahan, por favor? Então fala dos outros 30%. Não tem como não falar do Kyle Shanahan, porque daí alguém pode olhar e falar assim, essa pizza de vocês está errado. Se a defesa vale 35, como é que o esquema ofensivo vale 30? É muita coisa. Como um head coach pode valer tanto? Alguns pontos que eu vou levantar. A gente acabou de falar, qual o maior técnico da história da NFL, Zuma? Bill Belichick. Se bota o Tua naquele time, tu acha que dá certo? Melhor que o Mac Jones. Tudo bem, mas dar certo, ser candidato a MVP. Acho difícil. É improvável. Nós estamos falando do melhor técnico da NFL. Então o quê? Encaixou certinho com o Mike McDaniel, com o Tua. Perfeito. Um outro cara que eu vou ter que te lembrar, Zuma, é Trevor Lawrence. Certo. O melhor quarterback que veio do draft dos últimos 20 anos. O cara é um monstro. Urban Meyer era o head coach dele. Ele foi um lixo. Trevor Lawrence foi o pior quarterback da NFL. Trocou. Doug Peterson veio. Excepcional. Tá entre os 5 melhores da liga. A diferença de mudar um time é um absurdo. Tô falando só do quarterback porque é a leitura óbvia a se fazer. Mas o time como um todo, como o time joga. Eu vou falar só um terceiro ainda para nós falar. A gente começou o ano falando de um dos melhores times, dos melhores elencos. Acho que
discutivelmente o melhor elenco ofensivo da NFL, que é o Chargers. Qual era o problema deles? Técnico. Brandon Staley chamando jogadas tortas. Os caras perdem uma atrás da outra por causa do técnico. Se bota um cara bom lá, o time muda, dá água pro vinho. Então não tem como não colocar, senão um dos melhores técnicos da NFL, com ao menos 30% da fatia. Eu tô reduzindo para ele com 30%. Sem contar que, assim, não é só o Shanahan, né? A gente vai falar a velha história da árvore do... Isso. Não, e tem a velha árvore do Shanahan, né? Tipo, o negócio lá é tão bem feito, que já vem do pai dele, né? Do Kyle Shanahan, que o Kyle Shanahan veio da árvore do pai dele, aí o Mac McDaniel, o Sean McAvoy, e tem mais um ainda também que saiu ali. Enfim. Mas vamos lá, gente. Queria falar agora do resto. Esses dois, antes de contar, esses dois fariam um time inteiro e mais alguma coisa já. Se eu sou torcedor de 20 dos 32 times da NFL, eu quero esses 65%, eu não quero nem saber do ataque. Eu só quero uma defesa ultra forte e um técnico que sabe o que está fazendo. E aí nós temos 35% dos créditos do 49ers dado para a defesa, 30% para o Kyle Shanahan. Lembrando que a defesa também é montada pelo Kyle Shanahan, não é? Então, mas mesmo assim, quer dizer o seguinte, cara, 30% vem do homem, 35% dos jogadores de defesa. Se a gente abrir esse 35% que sobra, por favor, Heinz, vamos para a próxima foto aqui da nossa pizza. A gente vai dividir ela agora em... Virou, né? Ela virou. A gente vai dividir ela agora em 5 fatias. 35%, uma grande fatia, continua para a defesa, 30% para o Kyle Shanahan, mas nós temos agora 15%, e não é muita coisa, dado apenas um jogador. Não chama ele de jogador, soma de front leader a candidato para MVP, o jogador mais importante e mais valioso da liga nesse momento. Certo. Christian McCaffrey valendo 15%. Mas assim, Christian McCaffrey não jogou tudo isso ontem. Não precisou jogar tudo isso ontem. Ontem ele conseguiu menos jardas, porém ele foi o cara que ficou batendo na defesa para cansar ela. Ele não conseguiu tantas jardas por tentativas, mas fez o touchdown dele, como ele sempre faz. Conseguiu todos os downs que precisava, como ele sempre faz. E ele é uma arma alinhando. Ele alinhou algumas vezes como wide receiver lá na ponta. Quando quem? O Kyle Shanahan queria fazer uma jogada engraçada, que foi a que o Miami inventou, que é fazer um jogador sair correndo na linha de scrimmage para ir correndo por fora. Então ele precisa de running backs bons, que chamam a atenção da defesa para isso também. Então ele faz coisas fora da jogada, que são muito importantes também. E a partir do momento que nosso bot Purdy consegue lançar 3 touchdowns no Kittle, não precisa dele fazendo mais muita coisa. E o Christian McCaffrey está a 14 partidas seguidas fazendo pelo menos um touchdown. O homem dispensa comentário. Eu não vou falar do Christian McCaffrey. 15% é pouco para ele em qualquer time, mas no 49ers tem que ser dado só 15%. E 10% para o time de ataque, não, é isso, né? 10% para o time de ataque, que são as outras peças... Armas ofensivas. Isso. Ele está representado pelo nosso querido George Kittle, que ontem fez 3 touchdowns e levantou uma camiseta, né? Escrito Dallas Fuck. Fuck Dallas. Fuck Dallas. Cara, por que diabos esse cara meteu um Fuck Dallas gratuito assim pra galera? Teve um Dallas e 49ers em 1900 em Guaraná com rolha, 1990 deve ser, ou 2000, por aí nessa época. Um conference round, um jogo importante, onde o jogador do 49ers tinha exatamente essa camisa, também fez o touchdown e levantou. Depois do jogo, perguntado pro Kittle, aquela camisa lá, foi coincidência? O que foi dele? Não, tá na minha sequência lá de camisas, eu usei uma e tal, e por acaso era essa, não tem nada a ver com um jogo de conferência de 49ers e Dallas de alguns anos atrás. Cara, o famoso Dallas tomou do nada, de Dallas graça. Tomou do nada, o cara tava lá apanhando já e ele toma uma dessa do Kittle. Perfeito. Ele levantou no primeiro ou no terceiro ou no segundo? Não sei, aí me pergunta demais. Cara, mas mesmo assim, olhando a nossa pizza, nós temos 10% que estão nomeados como resto. Não, eu ainda quero falar, calma, da arma ofensiva, do poder deles. Tá bom. Nós temos aí Brandon Ayuk, que é um excepcional wide receiver. Ele não entra como lendário, como tu falou, ele não tem wide receiver lendário. Excepcional, tá. Ele consegue fazer rota como ninguém, ele recebe como ninguém, só que o time não precisa passar longe, é o que a gente tinha falado. Mas se o Brandon Ayuk é a maior chance que o bot Purdy tem de mostrar que ele é o brabo mesmo e a galera parar de falar. Que é o dia que o Fortnite vai perdendo por 20 pontos, é Brandon Ayuk Futebol Clube. Para passar 50 jardas, 40, 60 e aí por diante. E não tocando no Deebo Samuel 5 para ele ganhar as outras 50. Onde aí vai pro próximo, que seria o Deebo Samuel. Que é um ótimo wide receiver, uma velocidade incrível, que faz com que o Shanahan possa fazer essa jogada safada que o Dolphins está fazendo. E além disso, nós temos um dos melhores tight ends da liga, que é o Kittle.
Ah, mas ele não recebe tanta bola assim, mas ele adora bloquear. Se tu bota ele num jogo só... O Paulo Antunes falou isso ontem. Tu bota o Kiro num jogo sem nenhum target, tu vai só bloquear hoje, Kiro. Ele... hoje eu vou bloquear, vou sentar o pau na galera. Ele adora tudo que ele faz, ele é 49ers cabeça ao chão. E ainda temos o melhor fullback da liga no time também, que é o Juszczyk. Aí sim, entrando com tantas armas ofensivas, nós vamos pro resto, porque o Juszczyk e o Kiro ainda vão ter um resquício nesse resto. Perfeito. Olha só, eu queria falar um pouquinho sobre o Deebo Samuel, mas assim, um comentário muito rápido, que há 2 anos atrás, quando não existia CMC e Brock Purdy ainda em 49ers, existia Jimmy Garoppolo, o Deebo Samuel teve um ano fantástico em que ele se revezava correndo muito com a bola e recebendo passes, né? E aí ele brigou por uma renovação, ele não queria mais correr tanto com a bola. E hoje ele, não vou dizer que ele tá no ostracismo dentro do 49ers, mas hoje com o CMC lá... Aconteceu o que ele queria. Aconteceu as avessas, né? Exato. Porque ele não virou o número 1 do 49ers, Não bem é o longe. monstrão que ele achava que era. Bem longe disso. Ao menos em números. Último, então, slide da nossa pizza. Por favor, agora a gente pegou aqueles 10% que sobravam e dividiu em 5% para... OL. É isso aí, para OL, para Offensive Lineman, e aí botamos a foto aqui do Trent Williams, 99 no Madden, né? Ele tá assim meio que fazendo uma careta do tipo assim, só 5% para mim? Lembra que tem o resto da OL ainda. A OL do Fortnite é uma das melhores da liga. E a gente tem que dar só 5% pros caras, porque a pizza é muito esmagada. Esse é o ponto que a gente trouxe de quanto vale cada jogador, quanto vale cada linha. Por favor, prossiga. Desculpa, eu acho que eu falei Trent Warner, que eu tô confundindo Fred Warner com Trent Williams. Mas é o Trent Williams aqui 99 no Madden. Cara, e 5% então foi dado pra linha e os sobraram 5%, que aí sim, o último slide, por favor, Heinz. Bot Purdy. Bot Purdy, o matador. Cara, e não só 5% pro Brock Purdy, mas 5% para o MVP Brock Purdy. Você tá afirmando isso, Neymar? Os números dele estão levando para isso. Algo vai ter que ocorrer com o 49ers, não só com ele, para ser o contrário. A ideia dessa pizza, pessoal, essa brincadeira dessa pizza, ela isenta completamente a qualidade do Brock Purdy, que foi muito, muito aquém dos 5% nesse jogo contra o Dallas. Contra o Dallas ele jogou muito bem. Ele teve 20% pelo menos dessa qualidade da vitória. Porém, no elenco do 49ers, os jogos que eles vêm jogando, os jogos que eles vêm ganhando, não tem como dar muito além de 5% pelo que a gente acabou de desenhar. Por que o 49ers ganha? Ah, é por causa do Brock Purdy. Não tem como falar isso em jogo nenhum. Ele entrega, mas num time muito forte. Dito ainda isso sobre o Purdy, um detalhe, até eu ia falar de outra coisa, eu vou falar de um detalhe antes. Saiu uma entrevista agora, tá bombando na internet, onde ele ainda mora, ele divide aluguel com um offensive line do time, algum offensive line do time, divide o aluguel financeiramente, e o carro que ele dirige é um Toyota Sequoia. É um SUVzinha bonita pro Brasil, ia ser maravilhosa. Mas lá nos Estados Unidos é um carro um pouco mais modesto e tal, e a galera, caramba, o cara que é o MVP, o brabo de tudo e tal, etc. O dado que eu quero trazer ainda sobre o Purdy, isso, eu acho que de toda a história do Purdy, essa é a coisa que me irrita, Zuma. É quando fazem uma comparação do Purdy com... Não é simples essa história, deixa eu abrir ela. Quando comparam ele com o Garoppolo. Tipo, mas o Garoppolo é muito pior. Óbvio que o Purdy é melhor que o Garoppolo. Mas olha os números do Purdy e do Garoppolo. Esse é o ponto. O Purdy virou titular no jogo que o CMC jogou full. Não tem como separar hoje ainda o CMC do Purdy. Tipo, o Purdy não perdeu em temporada regular, assim como o CMC, tirando o primeiro jogo, o CMC teve só 10 carregadas contra o Chiefs. Ele tinha chegado assim, perderam aquele jogo. Tirando isso, o CMC não perdeu mais. É o CMC que tem touchdown todo jogo. É ele que carrega o 49ers como ataque. Esse é o ponto. Tá desmerecendo o Purdy? Não tô. O Purdy tá excepcional e tá entregando o que precisa. O grande ponto é a pizza. Eu acho que a pizza deixou isso tudo muito claro. E a pergunta, então, para finalizar. Brock Purdy será o MVP da temporada? Quer acabar comigo, né, man? Cara, eu quero saber se ele vai ou não vai ser o MVP da temporada. Brock Purdy ou ele ou CMC? Vai ser do 49ers. Tá bom. Pode ser? Tá bom, pode ser. O corredor não é MVP desde Adrian Peterson, do Vikings. Isso dá uns 20 anos? Dá uns 20 anos. Tá. E eu tô olhando aqui a Toyota Sequoia, depois vamos ver se o Montanha coloca ali na tela para quem tá vendo o nosso programa. Mas a Toyota Sequoia
ela é mais bonita, ela seria um SUV, realmente um carro de um padrão acima, mas no Brasil daria para comparar hoje com o Corolla Cross, a nova caminhonetinha da... Como tudo nos Estados Unidos, um pouco maior, né? Isso. Você corre um pouco maior. Então, assim, cara, um Corolla Cross no Brasil é um excelente de um carro, de um nível caro pro brasileiro, mas... Nos Estados Unidos, não um carro usado... Não pro centroavante do Flamengo, né? Exato. Basicamente é E ainda isso. mais que lá nos Estados Unidos, o Toyota Cross, hoje no Brasil, é quase o carro top da Toyota nesse sentido. A Sequoia nos Estados Unidos deve ter uns 10 carros acima dele. Sim. Neymar, então agora a gente vai passar para o nosso último bloco, pessoal, para a nossa última parte do programa, que, por favor, Neymar, Não vou conseguir uma frase só. vamos seguir o mais próximo possível da regra que o Montanha colocou pra gente. Uma frase para Dolphins 31, Giants 16. Dolphins, a Chain, eu acho que foi para Injury Reserve, infelizmente, o corredor veloz do Dolphins. O Dolphins está atrás de verdade, não sei se tu sabe, Zuma, está atrás de verdade do Claypool. Na verdade, fechou, né? Fechou? Fechou ontem, isso. Olha Claypool, só! O Dolphins mandou uma sexta rodada pro Steelers. Pro Bears. O Bears mandou uma sétima rodada pro Miami. Olha que e loucura. o Claypool. E o objetivo é muito claro, usar de tight end. Cara, tem a questão do tight end, mas tem a ideia também de ele sair como corredor. Possível fazendo aquelas rotinhas Isso. usando como o Deebo Samuel, que a gente acabou de falar. Coringão. Era utilizado lá naquele esquema do Kyle Shanahan, onde naquela época quem era o técnico de corridas, né, era o Mike McDaniel. Que bacana. Porque tem um outro ponto também ainda do Claypool, é o seguinte, todos os wide receivers do Dolphins são 5'11", 5'10". São baixinhos. Isso. E o Claypool é 6'4". Isso. Então, Essa é a ideia de tight end, né? Tight end recebedor, como o Laporta está sendo, por exemplo. Isso. E quanto ao Giants, para falar um pouco deles também, que tá uma vergonha, agora Mac Jones machucou o pescoço, nem sei... Daniel Jones machucou o pescoço, nem sei se vai voltar a jogar no próximo jogo, mas existe um cara da linha ofensiva, que é a pior linha ofensiva da NFL, que tá no Giants, que é o Neal, que é um rookie não desse ano, se eu não me engano, é do anterior. Olha o que ele comentou, Zuma, eu também vou ter que botar essa na íntegra, tá? Sobre a galera falando sobre o Giants e sobre a linha ofensiva deles. These people judging us, what they actually do. They are bear flipping burgers. Tipo, quem é esse pessoal aí que tá julgando a gente? O que eles acham que fazem? Eles estão, olha lá, virando hambúrguer. Cara, isso gerou uma repercussão de gente falando, prefiro nós virando hambúrgueres do que tudo nessa linha ofensiva. É o torcedor que paga teu salário. Cara, gerou uma repercussão desgraçada, já pediu desculpa, já fez um monte de coisa nesse cara. O cara tá jogando mal e quer falar ainda, cara. É que não dá pra tu bater na torcida, né? Da torcida tu só escuta, né? É. E só pra falar um pouquinho da lesão do Daniel Jones, eu li uma notícia rápida aqui do Daboll, né? O técnico do Giants, está otimista para que ele jogue na sexta rodada. Arizona Cardinals 20, Cincinnati Bengals 34. Você falou que a vitória do Bengals foi fenomenal, que o Joe Burrow voltou jogando, que foi uma loucura. Joe Mixon correu, que foi um louco. Jamar Chase pegou todas as bolas possíveis na endzone. Mas, cara, era o Cardinals. Ok, mas o Cardinals não tá jogando tão mal, tanto que fez 20 pontos. Sim. Pra falar de uma frase só desse jogo, o André tava assistindo comigo que tá de prova. Nesse jogo eu falei, o Chase tava uma vergonha, lembrando. Eu falei, nesse jogo, que o Chase vai desabrochar, o Chase vai ter 20 targets, 200 recepções e 2 touchdowns. Eu acho que ele teve 19. 200 jardas, porque 200 recepções meio que o cara faz assim, alguns fazem na carreira inteira. Isso. 20 targets, 200 jardas e 2 touchdowns. Ele teve 19 targets, 192 jardas e 3 touchdowns. Não, pode jogar no bicho, né, mano? Não acertei, né? Todos eu errei por um pouquinho. Lions 42, Carolina Panthers 24, Bryce Young realmente não tá performando lá no Carolina Panthers, mas ao mesmo tempo a gente também tem o fato de o Panthers ser o Panthers, né? É complicado jogar lá, né? Aquilo que a gente tava falando do Fields também em Chicago, é complicado. Mas falando em uma frase só, Montgomery Futebol Clube. Cara, tá voando, cara. Que corredor que o Lions achou, é o que o Lions precisava. Com o ataque aéreo forte que o Lions criou, ainda mais agora com o Laporta como tight end, cara, Montgomery Futebol Clube. E que alegria pro Montgomery, né? Depois de alguns anos correndo igual um louco e dando cabeçada lá no Chicago Bears, agora ele tá conseguindo passar das defensive line e indo pro TD e fazendo jogadas mais explosivas. Minnesota Vikings 20,
Quer falar do outro primeiro? Não, porque quero deixar isso por último. Tá bom. Minnesota Vikings 20, Kansas City Chiefs 27. Vikings mais uma vez perdendo por uma posse de bola e dessa vez com Justin Jefferson indo para injury reserve, que me cheira Tanque. me cheira tanque. Eu tinha comentado isso, tu estás num grupo de WhatsApp que eu tô. A hora, durante o jogo, que tiraram o Justin Jefferson de campo, eu mandei num grupo de WhatsApp, pessoal. Teoria da conspiração. Então pode qualquer coisa, né? Plot twist. Então, tirando o Justin Jefferson de campo, porque ele não vai ficar num time ruim sem QB ou qualquer coisa do gênero. É o último ano de contrato do Kirk Cousins e o Vikings não renovou com ele ainda. E o resto do Vikings está na renovação. A defesa é jovem, o time está indo daquele jeito. O que fazem? O time já está perdendo, está com uma campanha baita negativa, tem uma vitória só. Tira o Justin Jefferson, com lesão, não vou dizer que ele não machucou, mas uma lesão, e bota em injury reserve. Ele não precisa mais jogar, ele não vai fazer alguma coisa aqui dentro. Deixa o resto do time jogar, se continuar perdendo, Caleb Williams ano que vem. Então acho eu que é possível que o Vikings vá para um tanque. Esse assunto não importa em nada, na minha opinião, considerando o que aconteceu de novo com a arbitragem referente ao Chiefs. Está ficando chato para mim como torcedor. Na internet também está bombando bastante, ainda mais depois do último jogo. No último programa nosso, no 7º, quem quiser assistir, no final a gente comenta do jogo sobre o Jets, que tiveram erros de arbitragem grotescos no final do jogo, que fez com que o Jets não tivesse a chance de virar contra o Chiefs. Nesse jogo, o que o Ladarius Sneed fez no último lance do jogo, 27-20, uma quarta para 15 jardas, alguma coisa assim, ou seja, é a última jogada da partida, e o Kirk Cousins mandou uma bola na endzone e teve uma falta que não foi dada, Zuma, que um defensor pegou a máscara do jogador de linha ofensiva, virou a cabeça dele para trás, que é um illegal use to the hands nítido, que não foi dado, mas ok, eu vou deixar passar esse tipo de falta, porque faltas às vezes passam na NFL. Agora, o que não podia ter acontecido, aconteceu. Essa bola indo pro Harrison, que é o quarterback, o wide receiver novo do Vikings. O Ladarius Sneed, cornerback do Chiefs, ele estava com as duas mãos dentro do equipamento do wide receiver do Vikings. Ou seja, era um holding antes da bola ser passada. Quando a bola estava chegando, ele continuava com a mão ali virando o cara. Ou seja, era um pass interference nítido. E aí vem o grande problema. O juiz viu isso, obviamente, e jogou a bandeira, jogou a flanela. Não teve bola desviada e em casos de bola desviada pode ser usado replay. A bola foi desviada, então não foi falta. Ou vice-versa, em casos específicos de bola desviada. Mas não foi usado replay, não teve bola desviada, a bola caiu quase em cima deles, então não foi um passe com jogador uncatchable. E foi voltada a flanela. Os juízes chegaram para conversar rapidão e não teve falta. Perderam a descida, bola do Chiefs. Eu nunca vi isso, é sem precedente, tu tirar uma falta que foi vista pelo juiz. Não teve um critério, não teve um será que ele chegou? Mas tu viu que aconteceu tal coisa? Não, foi falta. Ele viu, o replay mostrava claramente. E eles tiraram a flanela. Agora a teoria da conspiração de que os juízes estão errando intencionalmente, ela vai piorar. Porque o que aconteceu assim que isso aconteceu? Que o defensor soltou e viu que veio a flanela, ele virou desesperado pro juiz e tirou o capacete. Lembra que a gente falou de TJ Watt? Tirou o capacete, meu amigo, é flag. É flag. Tu fez uma falta, é flag na hora. Tu não fala assim, amigão, não faz essa de novo na próxima, essa eu vou deixar escapar. Não existe isso. Não é policial de trânsito, não é... Tem que jogar flag. O juiz chegou para ele correndo, quase desesperado. Bota o capacete novo, senão é falta. Ele pegou e botou o capacete novo. Não tem problema, sem faltas. Ou seja, né? O que vale para um, talvez não vale para outro. Cara, assim, torcedor do Chiefs, nada contra, o Chiefs tem um timaço, mas a partir do momento que tu tens Mahomes e tal, etc, a NFL olha com um lado de carinho, porque ela é entretenimento, ela quer que cresça o Chiefs. Não que ela vai meter a mão, vai roubar, pelo amor de Deus, nada disso, mas ela tem um carinho, ela gostaria que esse time explodisse pro mercado mundial ser bom. Daí agora vem a Taylor Swift, esse time ele tem que estar em evidência, mas os juízes não podem errar esse tipo de jogada. Mais de uma vez. E isso aconteceu de novo agora contra o Vikings. Vamos conferir para as próximas, então, ficar de olho no time do Chiefs. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar a NFL, há bons 13 anos atrás, assim que eu posso dizer com um pouco mais de frequência, a gente escutou isso muito sobre o time do Patriots durante muitos anos, né? Que na hora da decisão, os juízes olhavam as zebras, né? Estava em cima da zebra, do muro, tinha que dar uma empurradinha para lá. Exatamente. Mas, cara, eu acho que isso tem muito a ver com todos os esportes. O time mais pesado, com a camisa mais pesada, o time em evidência, naquele momento, eu acho que sempre vai ter um peso maior aí dos juízes. E pra gente fechar
de forma medonha, Jordan Love com 3 interceptações, 13. Raiders 17. Estamos falando aqui do Monday Night porque excepcionalmente hoje estamos gravando na terça de manhã porque gravamos em Blumenau e Blumenau estava com risco de enchente. Na verdade teve enchente em Blumenau nesse final de semana, mas poucas ruas, no caso, foram alagadas perto do que poderia ter sido a tragédia aqui, mas a gente teve que jogar a nossa gravação para terça. Então, Neymar, falando do Monday Night rapidinho pra gente fechar, Raiders 17 vencendo e o Packers perdendo com 13 num jogo horrível. Pensei que ia ser a lei do ex do Raiders, com o Davante Adams arrebentando o Packers, mas por vir de lesão talvez deram uma poupada nele. O Raiders ganhou com alguma facilidade, como, cara, coitado do torcedor do Packers, sempre que dava aquela empolgação, agora a gente vai! O Love fazia uma leitura bizonha. Dessa vez não dá pra colocar toda a culpa em cima do OL, porque ele realmente fez algumas leituras bizonhas. A última do jogo mesmo, eu acho que, poxa, foi... Cara, não tem como. Ele errou 2 vezes na mesma jogada, porque era uma 3ª para 10, tinha tempo pra caramba, tinha timeout, tava, agora não lembro, ali de 35, tinha que chegar pra touchdown, mas tinha tempo. Numa 3ª para 10, valendo o jogo, tu busca ganhar 5 jardas. 5 tá bom, porque tu vai pra 4ª descida. Claro, se aparecer 10 jardas, 15, o que for, beleza. E o Watson, que é o wide receiver que agora tá voltando cada vez mais forte, que é o wide receiver do Packers, se separou muito do defensor. Mas muito, coisa de 10 jardas talvez. E a hora que o Love viu, é verdade, vou tacar lá. Daí o Watson tava assim, daí parou na endzone, daí veio o cornerback, pulou e interceptou. Mandou um balãozão. Lançamento tardio, onde não era pra ter mandado. Então, enfim, foi horrível. Antes de tu finalizar, só porque tu falasse as 3 interceptações do Love, eu preciso fazer uma piadinha, que eu tava a semana inteira pra fazer essa piadinha em casa, depois do jogo do 49ers e do Dallas. Tu via Pica-Pau, Zuma? Cara, qual criança no Brasil não viu o Pica-Pau, cara? Tá. As crianças mais novas talvez não tenham visto. Mas o Dak Prescott me lembrou durante o jogo, porque tem muitos defensores do Dak Prescott que ele é um top 10. Ele não é nem um top 16. O ano passado ele liderou a liga em interceptação, ok? O Dak Prescott não é nem top 16. Top 16. Enfim, o que ele tem de bom, tem muito... Enfim. Ele liderou a liga ano passado em interceptação. Esse ano ele estava com uma interceptação só. Porque ele entregava a bola para os outros, jogava uma bolinha aqui, outra ali. Ele nem disparava a bola no CeeDee Lamb. Daí nesse jogo que ele precisou voltar, cara, parece agora, Pica-Pau. Lembra de um dos desenhos de Pica-Pau que tinha um robô? Não, um robô. Um robô que fazia... Me pareceu o Dak Prescott, ele tirou o cartucho dele. Esse é o cartucho de vencedor. Deixa eu botar o meu cartucho do ano passado, que agora eu vou precisar virar. Interception. E, cara, tocou uma interception atrás da outra, cara. Parece um doidão assim. Dak Prescott sendo Dak Prescott e agora, de acordo com o Neymar, nem top 16 da NFL. Fechamos por aqui hoje. Vamos agora sim, Neymar, pedir então para você que está aqui conosco, curta o nosso vídeo no YouTube. Se você está escutando no Spotify, aproveita ali, escutou até o final, você pode fazer a avaliação de 5 estrelas para que o algoritmo jogue a gente para mais pessoas conhecendo o Zona Neutra. Se você segue as nossas redes sociais, vai lá curtir, comentar, se engaje nos nossos materiais. E caso contrário, se você ainda não segue, é só procurar o Zona Neutra, tanto no Instagram como no TikTok ou então no X. A gente está lá como Zona Neutra _ no final. Então, Zona Neutra, _zinho, você vai encontrar a gente em todas as redes sociais. Lá você vai encontrar os nossos cortes, você vai encontrar os nossos principais comentários e principalmente você vai poder interagir com a gente, porque o Neymar responde em todas as mídias e a todos os comentários. Antes de finalizar, porque às vezes o pessoal termina o vídeo quando começa a fazer esse tipo de divulgação, então eu sempre gosto de falar um negocinho no final. 2 coisas sobre o Dolphins. Dolphins é sempre bom. Primeiro, recorde histórico de novo. Depois de 5 jogos, é o time com mais jardas de ataque na história da NFL, passando o Greatest Show on Turf do Rams no começo do... Time de 99. O time de 99. E uma outra que eu achei muito engraçado, que saiu um som, uma microfonia, que os jogadores, alguns, eles jogam com um microfone para ver o que ele fala, como é que é a reação. E o Tyreek Hill tava com esse microfone no jogo contra o Broncos, que o Dolphins derreteu o Broncos. Deus, 70-20. E daí teve um dos lances que o Tyreek Hill saiu correndo, etc, e pegou a bola, como vários lances. O Tyreek Hill correu 70 jardas e fez o touchdown. Daí depois na sideline ele chega pro técnico e... Oh man, I ran the wrong route. Ele correu a rota errada. Tanto faz, ele tava livre, a velocidade, mandou a bola, pau na máquina. Oh man,
Tanto I ran the faz. wrong road. Tanto faz, só corre, cara, só corre. Ainda mais naquela defesa do Broncos que não tava marcando nada. É uma mãe. É, exatamente. Valeu, galera. Muito obrigado por vocês terem vindo até aqui conosco e até Obrigado, semana que vem. Desculpa pelo programa longo. Valeu.